Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no Estrela Podcast. Eu sou Juliana Delanina e esse é mais um episódio da 4ª temporada. E hoje, gente, estou trazendo um tema que eu trago muito aqui no podcast. Já tem vários episódios sobre esse assunto, que é um assunto tão necessário, que é o câncer de mama, né? Que é o câncer que mais atinge as mulheres no Brasil e no mundo. E incidência cada vez em pessoas jovens, então eu achei muito necessário repetir o tema. Uma das minhas convidadas já é uma amiga minha conhecida, já estava conversando com ela, adivinha, há um tempinho. A outra, uma simpatia, estou conhecendo ela agora. Mas o que é legal delas duas é que elas têm várias coincidências, assim. As duas têm 42 anos, elas são amigas, fizeram a mesma faculdade, né? Uma jornalista, outra é advogada. Então, acho que vai ser muito legal esse bate-papo, porque eu acho que vai ter muita sintonia entre elas, entre os assuntos. E também o câncer de mama, que é um assunto que sempre está muito em alta aqui. Eu tenho vários vídeos virais no TikTok. Todo mundo me agradece muito, porque muita gente vive em frente a esse diagnóstico ou conhece pessoas que vivem o diagnóstico. Então, gente, eu queria apresentar para vocês Tati Molini e a Fernanda Savino. Sejam muito bem-vindas, dá a mão para todo mundo. Muito bem-vindas ao Estrela. Obrigada, Ju. Muito feliz de vocês estarem aqui abrilhantando esse episódio. E é sempre uma causa muito necessária, vocês não acham? Com certeza. Cada vez mais entre mulheres jovens, Total. né? E não só em outubro, né? Porque só falam muito em outubro, mas tem que falar é o ano inteiro, né? Exato. Todo mês exato. tem que ser rosa. Exato. O seu foi mais antigo, né, Fê? O da Tati... Quer Sim. começar falando um pouquinho, Fê? Posso, lógico. Primeiramente, obrigada pelo convite. É um Imagina, prazer estar aqui uma com honra. vocês hoje. Bom, meu nome é Fernanda, tenho 42 anos, fiz letras com a Tati, fiz direito depois, sou advogada, trabalho no mercado financeiro de capitais. E, No estresse também, não? No estresse. No estresse, na alegria, na tristeza, mais tristeza que alegria. Não, brincadeira. Mas eu gosto de onde eu tô. Mas eu fui diagnosticada com câncer de mama, agora em novembro vai fazer 10 anos. Nossa. Que delícia. Eu tinha 32, né? Está cada vez mais distante. Mas é uma coisa que existe na minha vida todos os dias, né? Por mais que esteja distante, não tem como a gente simplesmente apagar e falar assim, não existiu, nunca aconteceu, né? E, enfim, mas assim, desde então, a minha vida mudou bastante. O câncer, eu não agradeço ao câncer jamais e não desejo para ninguém, porque, né, que uma experiência... Óbvio, a gente vai conversar mais sobre isso, mas ele mudou muito a minha perspectiva de vida. E é engraçado como reverbera até hoje, né? Quase 10 anos depois. E ele ainda me traz muitas coisas, muitas dores ainda sendo trabalhadas, né? E muitas coisas boas também, de mudança de perspectiva, do tipo, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não faz mais sentido. Essa coisa toda. Então, acho que... São 10 anos, não são à toa, né? E como foi a descoberta, Fê? Olha, Porque Ju, você é tão jovem, né? 32 anos que você descobriu. Pois é. Bom, vou dar um passo antes. Pensa numa pessoa super capricorniana, workaholic, que trabalhava muito. E aí, quando eu falo muito, era assim, de passar noites em claro no escritório trabalhando. Literalmente. Então, de chegar a ficar, sei lá, mais de 48 horas no escritório, não voltar para casa, tomar banho em 5 minutos e voltar. Então, assim, realmente eu trabalhava muito. E eu tinha ali um nódulo que o gineco falou para mim, vamos acompanhar a cada 6 meses? Ele estava quietinho ali e tal. Aí eu, tá bom. Eis que passaram-se 2 anos e meio. E eu não voltei no ginecologista, porque o tempo passa, né, Claro. gente? O tempo passa. E a gente não Com 30 percebe. anos, acha que não vai ter nada, né? Não, e nem passava na minha cabeça, porque nunca teve nenhum caso na minha família, nunca tive casos próximos. Então, assim, não é uma coisa que você fala, vou lá. E foi passando, até um dia que tô tomando banho. Não era exame de toque, não era nada. Meu foi no banho também. O seu foi no banho também? Olha aí, mais uma coincidência. Gente, banho, hein? Banho. Tô lá passando o sabonete, de repente falei, peraí, esse negócio aqui tá muito grande. E tava tipo, era no seio esquerdo, aqui em cima, assim. Passei o sabonete, falei, tem uma coisa errada aqui. E aí, na hora, me veio na cabeça, será que é um câncer?
Aí logo em seguida eu falei, não começa a pôr caraminhola na tua cabeça, só vai no médico. Pensamento intrusivo, não, Exato, né? exato. Porque se eu entro na caraminhola, acabou. Aí já era. Então eu falei, não, vai no médico, né, minha querida? Fui no médico. Ele falou, Fê, tá grande mesmo, vamos fazer exame. Chegou no ultrassom, tomei uma bronca. Era o meu primeiro exame do dia. A mulher assim, você ficou quanto tempo sem fazer exame? Não sei o quê. Eu falei assim, a culpa é minha mesmo. Eu não fui ao médico e tal. Mas assim, super grossa, sabe? Mas mesmo assim, eu tava aqui, mantendo a calma. Falei, tá bom, é o nódulo, vamos tratar. E aí ela falou, eu vou te encaminhar para biópsia. E aí chegou no médico, ele falou para mim, Fê, conhecendo minha família inteira, tratava todo mundo, esse nódulo tá muito grande, estava com 5,5 centímetros e super palpável, assim, você conseguia pegar na mão mesmo. Aí ele falou, bom, a gente vai ter que fazer uma cirurgia. Biópsia é dolorida, tal, não sei. Aí eu falei, doutor, se você falar para mim, tem que fazer, eu vou fazer. Mas você fala para mim, a gente vai ter que fazer a cirurgia de qualquer jeito? Vamos fazer a cirurgia, né? Eu sou muito prática, assim. Falei, mas, tem uma viagem, que a pessoa viaja, adora viajar, é minha paixão. Tem uma viagem marcada de férias, eu vou ficar 15 dias fora. Então, vamos fazer o seguinte, quanto tempo eu preciso para a cirurgia? Desse jeito. Ele, uma semana você tá de boa. A gente interna na segunda, você sai no dia seguinte, uma semana você volta a trabalhar. Tá bom. Vamos planejar, assim que eu voltar de viagem, já peço para o escritório uma semana a mais. Só que eu não sei que luzinha que deu nele. Ele olhou para mim e falou, Fê, vamos fazer essa biópsia? Eu falei, vamos. Tem que fazer, vamos fazer. Então, assim, eu fiz a biópsia na sexta. No domingo, eu estava embarcando para Nova York. Nossa! E quem recebeu o meu diagnóstico não fui eu. Nossa, você estava em Nova York. Eu estava em Nova York com uma dor no peito, porque 5,5 centímetros, né? Core biópsia, aquela coisa gostosa, aquele barulhinho de grampeador no seu peitinho. E aí, eu, lá de Nova York, coordenando, porque eu falei para minhas irmãs, vocês pegam o exame, levam pro médico, porque ele vai marcar a cirurgia. E aí, eu comecei a ligar. E aí, minha irmã mais nova, que sempre foi super agilizada, começou a se enrolar no telefone. E eu, não é possível. E ela, é porque você vai ter que fazer um exame adicional. Começou a mentir para mim. E eu assim, Giovana, então marca o exame. Aí a minha irmã do meio, não, a minha irmã do meio começou a entrar, sabe uma confusãozinha? E eu não desconfiando de nada, só achando, eu brava, porque ia atrapalhar meu trabalho. De verdade. Sempre a gente pensando no trabalho, né? Surreal, gente, surreal, né? O capitalismo, ele venceu na vida. Mas, enfim, e aí eu sei que eu liguei para minha mãe. No dia seguinte, num museu, liguei para minha mãe, só que a minha mãe não sabia de nada, então ela não mentiu. Ela falou, Fê, eu vou lá no médico na segunda para entender o que está acontecendo. Porque ele quis dar a notícia para ela. Fica tranquila, se tiver que agendar algum exame, eu já agendo. Eu falei, tá bom, mãe, porque eu tenho que voltar para o escritório. E deixei o assunto morrer. Não cutuquei mais. Quando eu cheguei no Brasil, a minha família inteira sabia. Tudo porque minha irmã mais nova abriu meu exame, tá, gente? Porque ela é uma danada. Ela abre todos os exames, mas tudo bem, não vou nem falar nada. E aí, todo mundo já sabia, tal. E eu, assim, agindo, não sabia de nada. Minha mãe, era aniversário dela. Eu cheguei num 20 de novembro em São Paulo, né? Feriado, 22 era aniversário dela. Comemorando o aniversário e tal. Tem uma consulta segunda-feira no médico. Eu falei, tá bom. Aí eu cheguei no médico. E ninguém te contou. Ninguém me contou. Minha mãe chorando no aniversário dela. Minha mãe, imagina, não chora. Eu assim, o que aconteceu, mãe? Ela, seu avô baixou em mim, né? Chorona hoje. Mas assim, nada, ninguém me contando nada. Tá bom. Vamos no médico e minha mãe assim, eu vou com você. Como ela faz isso normalmente, eu nem liguei, não imaginei. Aí chegou no médico, ela sentou, igual a gente está sentada, Tati. E aí ele começou a conversar comigo, como foi as férias, não sei o que. Disse que lá até a hora que ele vira e fala assim, Fê, então, não tenho notícias muito boas para te dar. Aí eu, E assim, gente, juro, não passava nada na minha cabeça. Eu, olha, porque você tá assim, tá assado. E eu olhava para a cara dele, eu não estava entendendo. E aí ele falou, câncer. E aí, gente, eu não lembro do resto da consulta. Eu só lembro ele falando. A boca mexendo. A boca mexendo. Exato, Dá um Tati. apagão, né? Total. Essa palavra é muito forte, né? Câncer. Muito. E assim, e aí eu comecei a chorar, mas eu ria ao mesmo tempo, porque quando eu fico nervosa eu começo a rir, fazer piadas horrorosas. Mas aí eu comecei assim, não, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Não e minha vai. mãe chorando, minha mãe chorando de mão dada comigo, vai ficar tudo bem. E diz minha mãe, gente, eu não lembro mesmo, e diz minha mãe que eu perguntei para ele,
o que é a quimioterapia? E que minha mãe olhava assim e falava, nossa, o que aconteceu com a minha filha? Minha filha é tão inteligente, super ligada. Esclarecida. Exato, mas eu estava em outra órbita. E não caía a ficha, né? Aí eu saí de lá, minhas irmãs me receberam, era perto da loja da minha avó, me receberam na calçada, me abraçaram, eu comecei a chorar. Mas eu acho que a minha ficha só caiu mesmo quando eu cheguei em casa, que meu pai me olhou, ele me abraçou e começou a chorar. Gente, meu pai, italiano, o homem da Sim. casa. Tipo, Fortão. quando ele começou a chorar, aí o negócio... Puta, tô doente. Então, assim, foi assim minha descoberta. Uma loucura. Aí a vida, né? Só vira de Então- cabeça para então baixo. calma que Aí depois a gente vai você descobrir entra o num resto. tsunami, numa onda que você tá nadando e não consegue sair, né? Exatamente. Exatamente. Tati, você se apresenta, conta a tua história, como foi. Eu sou a Tati Molini, como a Ju falou, sou jornalista, mas trabalho na comunicação corporativa, jornalismo no marketing digital, jornalismo corporativo também há mais de 20 anos. Muita campanha, né, de Outubro Rosa, muita coisa ali para as tava empresas. adaptada, né? Já estava adaptada a uma parte bem teórica, né, da coisa. E a gente nunca imagina, né, que vai acontecer com a gente. A gente faz ali os posts. Eu sempre tive um cuidado de não ficar falando muito a palavra câncer, porque tem um tabu, né? Super Hoje estigmatizada. eu acho que tem que falar. Exato, eu eu mudei. também. Isso eu mudei, assim, depois. Pra porque desmistificar, Quanto é igual mais HIV. a gente fala, é. a gente desmistifica É. e não é uma sentença, Uhum. né? Tem muito tratamento por aí. Mas o meu, coincidentemente, foi no banho também. Tô lá tomando banho ano passado. Junho Com do 41. ano passado, com 41 anos. Tinha acabado de fazer 41, porque eu faço em fim de maio. Acho que tinha passado semanas do meu aniversário. Eu tô tomando banho. Também foi superior, mas o meu foi no direito. E parecia uma bolinha de gude. Eu falei, nossa, que esquisito. Corri marcar ginecologista e o meu último check-up tinha sido em dezembro. Então, não tinha dado nenhum ano. Aí, mandei mensagem ali, falei, eu sei que os meus check-ups são no fim do ano, mas eu quero adiantar para o meio do ano, porque eu achei uma bolinha, né? Bolinha, não sabia nem como chamar. Achei uma bolinha aqui, ela tá estranha, ela é muito dura. Era bem palpável, mas ela, dependendo do dia do meu ciclo, ela ficava até saliente, parecia uma bolinha de gude subcutânea mesmo. E dolorida. Doía menina. para dormir de bruço, dependendo do top, doía. E aí a secretária da minha gineco falou assim, ai, Tati, só tem para agosto. E eu falei, tá bom. Fiquei com aquela bolinha e super encanada com ela. E toda semana eu falava assim, não tem um encaixe? E isso hoje fica ali, né, na minha pulguinha atrás da orelha. Por que eu não fui particular? Porque ela perguntou, particular ou plano? Eu falei, plano. Plano só tinha para agosto. E eu deixei rolar. Mas não adianta também, Imagina né? o SUS, Hoje ficar... Imagina o SUS. Ai, sim. Não adianta hoje ficar falando, ai, por que eu não tentei particular? Falei que queria para um. Não adianta, passou, né? Exato. E aí chegou o tal dia de agosto. E aí ela olhou, examinou, falou assim, não, dói. Uma Eu tô chocada. ginecologista e obstetra. Dói? Se dói, fica tranquila. Não é câncer se dói. Nossa. E eu falei, sério? Ela é? Eu falei, tô mais tranquila, então. Mas não Porque tava. normalmente não dói. Mas normalmente. Olha aí. Aí, ela Fake news. me pediu os exames, uma mamografia e um ultrassom. A mamografia era mais para frente ainda, né? O ultrassom eu consegui fazer, acho que no dia seguinte, ficou pronto na hora, corri lá, levar nela. E eu tô morando em Bauru faz 7 anos. E eu faço o meu ultrassom sempre no mesmo lugar. Com um japonês lá, um técnico japonês. E eu entro, ele começa mudo e... né, eu entro muda, saio calada. E nesse dia ele... E eu falei, o que foi? Ele falou, eu não gostei do aspecto. Eu falei, nem eu. Aí ele pegou, colocou lá, BIRADS 4A. A sigla X, né? E eu saí correndo do lugar do exame, já passei nela, Bauru, tudo é 5 minutos, né? Tem essa
Essa essa vantagem vantagem enorme. aí, já deixei lá e a secretária. Eu vou ver, Tati, porque ela tá fazendo um parto, ela é obstetra também. Não sei se ela volta hoje, e o pessoal naquele sossego e eu naquela aflição, né? Eu falei, ai, meu Deus, o japonês também não gostou, eu também não. E agora? Mas ela viu naquele dia, e é um monte de secretária a clínica dela, eu nem sei qual é a dela exatamente, mas toda sem um tato. Que ótimo. Aí ela virou e falou assim, Tati, ela olhou seu exame e não gostou? Você tem como vir daqui, sei lá, 10 dias? Aí eu falei assim, querida, você tá me falando que ela viu, não gostou e vai ser só daqui a 10 dias? Como que eu durmo até lá? Eu nem sou ansiosa, nada, costumo ser calma, mas tudo tem um limite, né? Claro, e o erro dela fazer isso também, né? Porque Total. qualquer diagnóstico tem que vir na hora, né? Total, tem que ser pessoalmente, né? E nem era o diagnóstico ainda. O BIRADS 4A depois, eu fui descobrir, exato. é algo a ser investigado. Exato. E aí ela falou assim, e ela vai querer te encaminhar também para um mastologista, porque, assim, pelo tamanho que tá tendo, vai ter que tirar, seja o que der. Essa secretária falou isso. Falei, que bom, porque ele dói, eu quero mais tirar mesmo. Mas na hora eu desliguei e chorei, porque eu confundi também. Isso daí é uma parte que é engraçada, porque eu confundi mastologista com oncologista. Na hora, tadinha. na minha cabeça já Sim. já era o diagnóstico. E aí eu chorei, e aí um amigo com quem eu trabalho falou assim, e aí, Tati, saiu o seu exame? Eu falei, saiu, é BIRADS 4A. E, nossa, ela vai me encaminhar para o mastologista, eu tô arrasada. Aí deu uns 5 minutos. Pelo menos já tomou o susto, né? Aí ele mandou assim, mas Tati, o mastologista, eu pesquisei aqui no Google, é o médico da mama. Por que você ficou arrasada? Seja o que for, bom ou ruim, é ele que vai te operar, né? É ele que vai te tirar. Eu falei, sério, né? É verdade, é o oncologista, né? Mas assim, eu não sei. Você já sabia, alguma né? coisa Você já tava dentro de mim incomodada. dizia que era. E eu comecei a contar. Eu contei para o RH do meu trabalho. Falei, eu estou investigando. E assim, eu não entendo muito esse meu comportamento. Eu sou falante, gosto de contar coisas, mas coisa tão pessoal assim, costumo me fechar, mas não, eu saí contando. Contei para minha mãe, contei para minhas irmãs, contei para os amigos mais próximos, contei no trabalho para o RH e a minha chefe. E falei, gente, eu tô com tal de BIRADS 4A, tô muito preocupada. E assim, tô só contando para vocês porque eu tô começando essa investigação. Depois fez total sentido, porque aí essas pessoas viraram a minha rede de apoio, né? Claro. Que bom. Mas na hora, assim, parando para pensar, não faz tanto sentido você sair contando, né? Mas a gente mas não, eu sei. nem a gente sabe qual é a reação que vai ter, né? Assim, Não. E você nem tinha o diagnóstico, mas você estava muito assustada. Tava. Do tipo, Eu já estava assustada. você já ouviu mastologista como oncologista. Então, assim, já é uma grande explicação, né? Do salto. E não foi a primeira vez que eu fiz mamografia e nem tinha feito biópsia. 10 anos antes, eu tinha sentido um no esquerdo. Fiquei super encanada na época, porque eu tive uma amiga muito próxima de trabalho que teve. Só que depois ela, né, teve remissão, tudo. Só que depois ela voltou a ter em outra parte e faleceu. Então, eu tive uma experiência próxima de amizade traumática. Claro. E aí, quando eu senti 10 anos antes, foi só a punção. E aí saiu que era a lipoma, que é a de gordura, né? E aí agora eu tava, bom, é aquele mesmo esquema lá, né? Parece que eu já conheço. 10 anos depois que eu fui fazer mamografia, nesse período eu não fiz mais só ultrassom. Até mesmo porque não tem indicação, né? Não tem. Antes dos 40. A não ser que você tenha casos na família. E pelo SUS é só depois de 50, né? Exato. E aí, ela falou assim, eu vou te encaminhar para um mastologista da minha confiança. E ela já passou o nome, na hora eu falei, consegui no dia. Então, eu saí dela, e todo aquele rolo de 10 dias não durou isso. Foi no dia seguinte que tinham me falado todos aqueles horrores. E aí, no mesmo dia, eu fui, corri. Foi mais ou menos nessa época agora, do ano passado. Tudo acontecendo, assim, era Exatamente setembro. um ano atrás. Exatamente há um ano atrás. E aí eu saí de lá, entrei no masto, que assim, é um querido.
Ele é super da comunicação, de explicar. Ele falou, sabe o que é BIRADS? Eu falei, não. Foi explicando que é uma sigla. E aí o 4 é um grau, assim, de ser investigado, porque 1, 2 e 3, se a gente olhar o nosso ultrassom, e depois eu fui olhar, tem um monte de BIRADS. 1, 2 e 3 são nódulos que a gente costuma ter, né? De gordura, água, hormônio, sei lá, um monte de coisa. E aí o 4 é um EPA e o 5 já é tumoral mesmo, né? Então, o 4 é a ser investigado. E o 4A significava que ele tinha um fator de malignidade de bater o olho por um exame de imagem. Então, assim, eles olham sombra, formato, tamanho, nananã, e o meu tinha um só. Então, eu tinha muita esperança, né? Falei, nossa, então... Ali eu falei, não vai ser. E tentando ficar positiva, mas eu não sei, gente. Tinha alguma coisa dentro de mim, parece que já me avisava, sabe? Sim. E aí, ele falou, você vai fazer a corbiópsia. Sabe o que é? Eu falei, não. Aí ele falou, é tipo uma maquininha de furar a orelha e eu vou pedir aqui 6 cortes, tudo bem? Eu falei, não sabia nem o que ele estava falando. Eu falei, se você está falando que é o que tem que fazer, é fazer o que tem que ser feito. E aí, ele desenhou também, ele falou, olha, muito provavelmente é um caso cirúrgico, desenhou na minha mama, eu vou tirar isso aqui é o equivalente a um quadrante, deu o que der. É a quadrantectomia que a gente vai fazer, mesmo se der benigno. Porque se está doendo, está incomodando, mas a corbiópsia vai dar nome e sobrenome para ele, junto com a histoquímica. Eu falei, tá bom, né? Aí passou uns dias, gente, é o pior exame da vida, né? Pra mim, assim, Tati. ele foi pior do que a quimioterapia pra mim. Jura, Tati? Foi. Não, eu não sofri tanto, sabe? Porque qual o tamanho estava o seu? Nessa época, ele estava com 2,5. Então, o meu, como estava com 5,5, quando a médica olhou, ela falou assim, vou te pôr um pouquinho mais de anestesia. Ela me deu anestesia extra, então eu não senti nada. A minha mãe, que ficou segurando meu pé, sentiu mais do que eu, porque ela apertava Dava meu uns pé, trancos nela. porque parece que é um grampeador, né, Eu de brinco madeira. que parece um tirinho. Horrível. Não, e eu não senti nada, porque ela falou assim, tá grande, então eu vou pôr uma dose extra de anestesia. Eu falei, tá bom. Depois eu senti bastante, eu senti durante dias dor. Mas na hora eu não senti nada, então por isso não foi tão traumático. Eu não senti tanto o grampo, porque estava com uma anestesia, mas ele era muito dolorido. E a anestesia não conseguiu, parece, chegar nele e anestesiar essa dor que eu já sentia de comprimi-lo, né? Então, de deitar de bruço, ele já doía. Então, ali, esses tirinhos, era aquela dor do bruço, mas com alguma coisa cutucando. E aí, uma médica fofa, não fiquei nem com cicatriz, uma mão leve. E ela falava, ai, tá doendo. E a lagriminha descendo. Eu falei, tá doendo muito. Ai, que dó. E aí ela falou assim, ai, ele cresceu um pouquinho mais, vou fazer um 7º cortinho, tudo bem? Eu falei, ué, para quem fez 6, fazer 7, faça. E aí fez o 7º cortinho ali, e foi embora. Aí passou um tempinho. Eu não sei precisar, assim, semanas, mas setembro e outubro do ano passado foram os piores meses da minha vida de esperar exame. Mas, exatamente, foi novembro também, foi no dia 1º de novembro. Eu ficava lá, né, em análise, e eu dava porque um demora, F5 né? em análise. Eu começava a trabalhar, já punha login e senha desse exame, ficava com ele aqui, trabalhando aqui em análise. Eu F5, Ai, que F5. desespero. Aí, no 1º de novembro, laudo concluído. Aí, eu já fui lá abrir, foi assim que eu recebi o diagnóstico. Eu comigo mesma, em home office, laudo concluído. Abri, li carcinoma, não invasivo, parecia ter umas palavras positivas ali. E aí eu li, fiquei meio assim. Eu falei, gente, é real. É o que eu... Falei, meu Deus. E aí também, na hora eu fui comunicando, todo mundo que eu tinha comunicado, que eu estava investigando, eu fui comunicando. Gente, é carcinoma. Tem alguns amigos que falaram assim, isso é o quê? Eu falei, é câncer. Não preciso nem dar um Google, que isso eu sei. E aí eu mandei mensagem para esse meu médico, falando,
olha, saiu, tal, não sei o quê. Teve finados ali, né? E aí, dia 3, ele não emendou. E ele falou assim, venha, você consegue vir ao meu consultório na sexta? Eu falei, consigo. E aí, foi assim. Ali, ele falou, deu um Google? Eu falei, não precisei. E aí eu não chorei. Porque eu chorei quando falou que ia me encaminhar para o mastologista. Acho que eu já tinha usado as minhas lágrimas. Já tinha tomado o susto todo, né? Caraca. Ali eu fiquei mais passada do que triste, assim, chorando. Depois eu chorei muito durante o tratamento, né? É uma montanha-russa. Mas na hora mesmo, não. E aí teve um feriado, na cidade teve show. Eu fui para um show, meio passada, mas fui num show da Ana Castela. Olha... Nossa, eu acho que eu não conseguiria. É muito doido. A gente não sabe como vai reagir. É. Sabe aquela coisa do assalto? Que você Sim. sempre fala, eu não vou reagir nisso Eu aqui. vou E fazer de repente isso, eu vou fazer acontece. aquilo. E você reage de uma forma que você fala, mas como? É a mesma coisa. Fê, conta um pouco, então, como que foi esse pós, a descoberta e... No meu caso, né? Eu tava para fazer uma cirurgia pro escritório inteiro. Aí, nisso, eu fui no gineco na segunda. Na terça, já tinha um mastologista de manhã agendado, que minha mãe já tinha agendado. E aí, eu fui nesse mastologista, que não foi uma pessoa muito legal, mas a coisa melhor que ele fez por mim foi tirar meu medo de falar câncer. Porque ele falou para mim, o que você tem? E eu, assim, aquela coisa... Mas o que você que não tem? pode ser falada. Exato, meio Voldemort, né? Tipo, não, Aí ele, pode falar, não tem problema. E foi me levando, assim, eu estava na consulta com as minhas 2 irmãs, minha mãe não podia ir aquele dia. E aí ele me tirou o medo. Aí eu saí de lá, mas assim, minha cabeça girava. Eu não tava na órbita, sabe? Assim, e à tarde eu falei, bom, preciso ir no escritório avisar as pessoas. E aí eu cheguei, imagina, um escritório de advocacia enorme. Majoritariamente masculino. Exato, os sócios. E eu tinha um chefe homem e uma mulher diretos, né? Só que o homem estava fora do Brasil, então a mulher estava lá. E aí eu comecei a me preparar, que é muito louco isso, né? A gente começa a se preparar. Como você teve o inverso, eu imagino... Mas você tinha uma preparação ali, gente, eu estou investigando. Uhum. No meu caso, eu estava me preparando para avisar as pessoas que eu estava com câncer. Então, eu entrei na sala de você tem 5 minutos? Ele não tinha, para variar. E aí Ninguém eu tive que falar, não, até que o pessoal tinha, mas esse não tinha. E aí eu falei, olha, eu só queria falar que eu tô com câncer. Aí ele parou, ele olhou assim pra minha cara. Sabe quando a pessoa fica até sem graça? Falei, bom, aí eu comecei a chorar na sala dele. Eu falei, ai, Jesus, que vergonha. Só que foi bom, porque foi a única vez que eu chorei lá dentro do escritório. E todo mundo, as secretárias, olhavam pra mim, mas Fê, você não ia fazer uma cirurgia? Eu, pois é, não era exatamente o que eu achava. E elas olhando assim, mas você veio pedir demissão? Porque eu estava de calça jeans. Então, sabe, foi toda uma preparação. Aí eu fui conversar com uma das minhas chefes direta. E ela, assim, foi super durona. Assim, a hora que o olho dela começou a encher de lágrimas, eu falei, nossa, cara, isso aqui é sério mesmo, né? Vai te caindo fichas, assim. Desmonta das pessoas mais sérias, né? Exato. E aí, assim, em contrapartida, outro sócio, né, que era... sócio maior, assim, da equipe, ele me deixou super à vontade. Ele falou, Fernanda, o que você quer fazer? Porque eu era seletista e tal. Sim. E eu falei, eu não sei. Porque tudo que eu sei que amanhã eu tenho um oncologista, eu acho que vão me pedir mais exames, mas eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que vai ser. Não sei. Aí ele falou, faz o seguinte, a gente está no final do ano, isso era final de novembro, né? Eu recebi o diagnóstico dia 24 de novembro. Isso era, sei lá, 25. Foi 25. E aí ele falou, tira esse final de ano. E quando você quiser... Não, foi. Foi uma coisa assim... No começo eu ficava, nossa, que pessoa humana, sabe? Porque eu sei que muita gente não tem esse privilégio. E ele não me colocou no INSS em nenhum momento. Ele não me deu nenhuma falta. Ele não deixou eu levar o computador para casa, porque em certo momento eu tentei na radioterapia. Mas aí o que aconteceu? Ele falou, faz o seguinte, tira esse final de ano. Descobre. Cuida da tua saúde, descobre como vai ser. E aí, quando você quiser, você volta. Teu lugar vai estar aqui. Então, você volta, a gente conversa, te passa o trabalho de novo, fica tranquila.
Aí eu falei, tá bom. E naquela sexta tinha festa de final de ano do escritório. Nossa. E eu não queria ir, eu não tinha nenhuma cabeça Tava sem pra clima. ir. Sem clima. Mas aí eu já tinha comprado o vestido, meus pais É estavam legal ir naquela. também. Não, e meus pais estavam naquela, sabe? E agora, como é que vai ser a reação dela, não sei o quê. Aí eu falei, quer saber, eu vou na festa. E aí na festa, gente, era isso. Cada hora, algumas pessoas, porque o escritório era muito grande. Pensa que são, sei lá, eram 10 andares. E eu conhecia muita gente, porque eu já trabalhava lá há um tempo. Então, assim, uma das minhas amigonas, que era da biblioteca, a hora que ela me olhou na festa, ela, o que você está fazendo aqui? Você não tinha uma cirurgia essa semana? Aí eu, tinha, mas não tenho, e não sei o quê. Então, assim, foi toda uma preparação. Ela começou a encher o olho de lágrima, eu consolando ela, do tipo, vai ficar tudo bem. Mas é muito Tem louco, vários né? momentos que a gente, né, que consola. Exato, É a gente vai consolando, a gente vai se preparando, mas cada vez que a gente começa a contar a nossa história, você Fica também vai mais assentando. leve. Você vai assentando Conforta, aquilo. né? Eu acho que é uma forma da gente também Pôr pra aceitar o que fora, está né? acontecendo. Exato, porque você está falando, você está se ouvindo também, né? Mas assim, fato é, a vida vira de ponta cabeça. Então, começam a te fazer exame dos pés à cabeça, vamos descobrir se não tem mais nada, não sei o quê. E aí, até definir o plano certo, o que vai ser o melhor para você, leva um tempo. Então, assim, na época, eu tinha 32 anos, meus hormônios estavam lá. Ai. Pá. E o bicho se alimentando de hormônio. Então, ele falou assim, Fê, eu não vou... Meu oncologista, na época, falou assim, olha, Fernanda, não vou começar pela cirurgia porque tá muito grande. Ia ficar um rombo na minha mama ou ia ter que tirar a mama inteira, né? E nisso, gente, no outro mastologista, esse primeiro mastologista não legal, este querido me mostrava fotos de peitos, assim, de pessoa que quis fazer só o silicone em um, sabe? Tipo, teve que fazer a mastectomia parcial, só uma, né? Só uma mama. Aí ele mostrava de pessoas que tinham escolhido não mexer na outra mama. Então, ficava totalmente torto, não sei o quê. E eu com aquilo na cabeça, e ele já tinha falado para mim, olha... Eu recomendo a mastectomia total. Não sabia nada, tá? Mastectomia total. Você não vai poder amamentar. Você imagina? Eu nem sabia se eu queria ter filho. Primeira coisa, né? Mas assim, você tem 32 anos. Muita coisa na tua cabeça, né? Então, assim, tava bem assustada. Mas tá bom, ainda fiquei com esse querido por um tempo. Mas... É um processo, né? Então, aí você vai fazendo o exame, aí você vai num médico, aí vai no outro, aí não sei o que lá. Aí meu médico queria tentar uma quimioterapia nova na época. O plano não liberou. Meu pai queria pagar. Falei, pelo amor de Deus, era tipo um carro. Falei, não, calma, vamos na que dá certo. Vamos na que dá certo. Ele falou, então vamos começar pela químio. E aí a gente começou pela químio justamente porque era muito grande, se alimentava de hormônio, tudo muito rápido. E aí... minha primeira quimioterapia foi dia 8 de dezembro. A minha também. A tua também? Nossa, mais uma coincidência, gente, entre elas. Gente, juro, eu tô chocada. Não é combinado, que fique claro, que eu não sabia disso, Tati. Caramba. E é normal guardar a data da primeira aqui? É marcante da demais. descoberta, Diagnóstico. O dia da Menina. primeira químio, o dia da última químio. O dia da cirurgia. Tem datas que você não esquece nunca mais. É engraçado porque Porque a às vezes... descoberta eu sei que todo mundo sabe também a data, né? Porque abre teu chão, assim. É um clichê falar isso, mas é verdade. É o dia que você é lançada, né? É o dia que você percebe que você é humana, né? É. Você fala, caraca, a vida tem finitude. E que a vida é um sopro mesmo. É outro clichê, mas é o Nossa, que é, gente, né? nem fale. Não, e aí eu comecei a primeira químio dia 8 de dezembro. E aí, antes de começar, o médico falou assim pra mim, olha, Fê, vou ser sincero, tá? Você vai começar a quimioterapia, em 15 dias vai cair teu cabelo. Corta para a pessoa que estava deixando o cabelo crescer. Nossa. E corta para a pessoa que fazia... Dali a 15 dias, era 1º de janeiro, meu aniversário. Ou seja, ano olha o novo presentão e de ano aniversário. novo e aniversário que eu ganhei. Fica careca. Então, assim, era muita coisa acontecendo, né? Aí eu falei, bom, é isso que tem que fazer? Então vamos. Tipo, eu não queria adiar nada, eu só queria fazer. E eu não sei você, Tati, mas para mim foi uma coisa assim, que eu até trabalhei muito na terapia depois. Parecia que eu vesti uma armadura e falei, vamos aí. Tem que fazer? Vamos aí.
Minha mãe falava que, às vezes, ela pegava a força de mim. Ela falava, Fernanda, eu não sabia de onde vinha a tua força, mas eu olhava para você se estava lá. Teve uma quimioterapia, um dos ciclos, eu fiz 8 ciclos, né? Um a cada 21 dias. 4 das vermelhas, 4 das brancas, mais intimamente conhecidas. E a gente vai aprendendo cada termo, né? Que nunca nem ouviu falar. Total. Mas você sabe... E os nomes? Todo mundo fala, tem que saber os nomes dos medicamentos. Gente, faço questão de esquecer? Não lembro. Tudo bem, a memória também não ficou daquelas coisas. Também, né? A Tati deve lembrar. Os meus tá mais fresquinho, né? Tá fresquinho. Não, tamoxifeno eu não esqueço. Mas, enfim, já é outra fase. Mas é muito louco, né? Porque... Eu sei que teve uma quimioterapia, e como o nosso emocional também trabalha, teve uma quimioterapia que no dia anterior eu tinha ido jantar com a minha irmã. Porque assim, o que aconteceu? O médico falou, Fernanda, viva a vida normalmente, não viva só o câncer. Então, o que eu fazia? Tinha o começo, assim, que eu ficava bem brócolis, eu falava que era minha semana brócolis, que eu não conseguia responder por mim, eu não conseguia olhar o WhatsApp, porque as notificações me deixavam completamente tonta, tal. Nunca cheguei a passar mal, mas as tonturas eram muito fortes, né? Então, eu tinha semana brócolis e depois eu tinha 15 dias para viver. E nos 15 dias eu vivia. Eu ia trabalhar, claro, dentro de muitos limites, porque né, a memória não era a mesma, a minha rapidez não era a mesma, meus reflexos não eram os mesmos. Eu ia em aniversário, desde que tivesse lugar para sentar, porque eu não conseguia ficar em pé durante 2 minutos e meio, né? E ia fazendo. Então, eu tinha ido jantar com a minha irmã. Só que a minha irmã, infortunadamente, foi assaltada na minha frente, no carro da frente. E eu não tinha o que fazer. Eu sou a irmã mais velha. Então, gente, aquilo me abalou de um jeito. E meu pai, Fernanda, foi só um celular. Mas é um horror, eu me senti impotente. Dia seguinte, quimioterapia. Quem pegava a minha veia? Porque eu não tive acesso. Eu fiz tudo pelas veias. Também. Quem pegava a minha veia? Ninguém. Ninguém, juro. Aí, a hora que eles foram tentar furar a terceira vez, o enfermeiro da vez, que era a coisa mais fofa, o Almir, falou assim, essa vai ser a última vez que eu vou te furar, porque senão eu vou começar a te machucar. E aí, minha mãe só virou e falou assim, Fernanda, por que você não conta para ele o que aconteceu ontem? E aí, eu comecei a contar. E aí, ele, não, isso vai passar, tá tudo bem, que bom que sua irmã tá bem, lá. Aí ele falou, mas essa é a última tentativa. E você não quer adiar a químio, né, Tati? Vamos combinar? Não. Você só quer que vai. Vamos nesse acabar ciclo. Logo, né? O dia que falaram que vai acabar, tem que acabar. Tem que acabar, você não quer adiar. E aí, eu lembro que eu fechei o olho, deixei lá minha mãozinha para ele e fiquei pensando... Não vai dar certo. Eu preciso dessas gotinhas, eu preciso desse medicamento. Tem que dar certo. Veias, vamos colaborar. E eu converso com elas até hoje, porque esse dia, gente, dia funcionou. E aí, ele olhou, ele falou pra mim, eu falei, nossa, Almir... Aí surgiu uma. Não, foi uma loucura. Aí, um amigo meu me mandando, tá dando certo aqui? Eu falei, nossa, foi difícil pegar a veia. Ele, manda um abraço pro Almir. Todo mundo conhecia o Almir. Manda um abraço pro Almir, fala pra ele que eu tô devendo uma cerveja pra ele. Aí, eu falei pro Almir, ele falou assim, fala pra ele que ele tá devendo uma cerveja pra você, quando você puder tomar, porque quem foi a rocha aqui foi você. E a minha mãe falou, Fernanda, você parecia uma rocha, assim, eu não sei, gente, mas assim, tem umas coisas que vão acontecendo que a gente não sabe nem de onde vem, né, Tati? Então, assim, foi isso, eu fiz quimioterapia, e tem a parte do cabelo, né, que ninguém te conta que vai cair todo o cabelo do corpo. Eu não sabia. Pra mim, cabelo era só aqui, né? Esqueci que tinha em outros lugares. Gente, a hora que começou a cair, eu falava, mas o que tá acontecendo? Todos os pelos. Todos. Parece também. Que você fez... Baixo até bom, né? Parece que você fez laser no corpo todo. Isso todo. Por um lado bom, né? A depilação, nunca mais. O meu não caiu a sobrancelha nem cílios. Não caiu? Não caiu. Que coisa boa, porque o cílio cai também? Cai, e não é legal. Aí você descobre para que ele serve. O meu também não caiu 100%. O meu também não. Sou muito peluda. E aí, braço, sobrancelha e cílios... Que era para cair, não caiu. O meu braço, o pelo é bem fininho. Então, assim, eu não percebi tanto. Caiu um pouco, mas não caiu tanto. Agora, na fase vermelha, caiu só o cabelo, os pelos do corpo, a sobrancelha e o cílio ficaram. Quando foi a fase branca, que o cabelo estava começando a crescer... Aí caiu a sobrancelha e o cílio. Aí você fica com cara de mais doente ainda. Só para entender,
A químio, ela faz antes da cirurgia? Depende. Ou depois? Tudo Cada depende. caso é um caso. No seu caso, você tirou e... Eu tive que começar pela químio. Ah, depois porque ele da estava com cirurgia. 5,5 centímetros. Tava muito Ah, grande. entendi. Cada caso é um caso, como a Tati falou. É o tratamento adjuvante ou neoadjuvante. E aí, um deles começa pela químio, o outro começa pela cirurgia. Não existe certo ou errado. Quando é menor, geralmente é cirurgia. Depende. O meu era pequeno, mas tinha HER2, que é uma proteína de crescimento rápido. Aí também tem o problema, ele era pequeno por enquanto. Sim. Mas se não começasse a químio, se só operasse, por exemplo, né, só fizesse a cirurgia, poderia ficar a célula ali e voltar a ter outro, e outro, sabe? Entendi. Então teve que ter a químio para lidar com a proteína. É Cada muito um no é um caso. né? Não é porque tem ele é uma regra. pequeno que Não ele tem não vai nenhum precisar protocolo químio. padrão, né? Não. Pra, câncer de mama, é isso? Não tem. Não, e o que acontece? Por que as campanhas de conscientização são tão fortes em falar quanto antes você descobrir melhor? Porque, assim, muita gente fala, mas só o exame de toque, eu faço ultrassom, não preciso de exame de toque. Tudo é complementar no fim do dia. Nada é excludente. Né? Isso é super importante de falar. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu não faço exame de toque. Só que o exame de toque, o que é? É conhecer teu corpo. É isso. Tipo, se a Tati não conhece o corpo dela, olha isso. Ela tinha feito os exames em talvez já tenha dezembro. esse nódulo mesmo, né? Essa bolinha daqui, não sei. Não, e você tinha feito os exames em dezembro, né, Tati? Então, assim, aí, o que acontece? Você conhece teu corpo, você pega no começo, o que acontece? Os tratamentos acabam sendo cada vez mais efetivos. Então, às vezes, tem pessoas, por exemplo, que tá pequenininho, que as características deles são propícias para só entre aspas, né? Muitas aspas, uma cirurgia. Ou uma rádio. Uma radioterapia. Cirurgia, uma rádio. Exato. Às vezes não precisa passar por químio, às vezes eles vão mandar o material. Então, assim, tudo Químio depende muito. do medicamento, né? Exato. Às vezes você vai direto só para imunoterapia, que é o tamoxinferno, eu ia falar. É muito carinhoso. Tamoxifeno ou anastrozol, enfim. Então, tudo depende muito. Eu comecei pela químio. Eu fiz 8 ciclos de químio. Depois fui pro... Eu fiz o tratamento completo, né? Fiz a cirurgia. E aí eu fiz a quadrantectomia, que é só tirar aonde estava o nódulo, o meu nódulo, né? O meu tumor, ele ficou um feijãozinho no final. Ele estava bem pequenininho. Aí a gente tirou só... Você tira onde ele estava e a área de segurança. Ao redor, que nem dá, às vezes, um quadrante, né? Exato. Eu também exato. tirei isso aí. E aí depois ainda a radioterapia e mais 5 anos de tamoxifeno. E o meu também era HER2 positivo, então eu ainda fiquei tomando Herceptin por um tempo, que é uma vacina. Você termina a químio, mas você continua com o Herceptin, porque ele tem um prazo que você precisa tomar. No meu caso, era mais um ano ainda. Metástase, né? Para não dar metástase, para não dar pano não para voltar, manga. Essa é a verdade, né? Para não dar pano para manga. Eles fazem, ainda mais quando você é nova, que o nosso caso, eram muito responsivos a hormônios, eles fazem de tudo para do tipo, vamos tirar toda e qualquer possibilidade desse negócio ficar aí um pouquinho. E para né? medicina, 30 é super nova, 40 ainda é. Sim. Porque precisa fazer tudo isso porque o seu metabolismo celular ainda é muito acelerado. E isso é bom e ruim, né? Num caso ali tumoral, o acelerado pode ser ruim porque pode acelerar de reaparecer. Sim. Então tem que tomar para... E você, Tati, como foi o tratamento e família? Voltando ali, né? Esse show, nananã. Aí eu lembro, eu acho que foi no mesmo dia, eu me preparando para contar para minha mãe. Minha mãe tem 80 anos. Eu falei, meu Deus, como que eu vou contar para minha mãe? Aí o meu irmão, que mora longe da minha mãe, em outra cidade, estava na casa dela, naquele dia que eu vi. Aí eu falei, vou contar, porque a minha mãe mora sozinha. Eu falei, vou contar, aproveitar que o meu irmão tá lá e vai dormir com ela, porque eu tenho uma irmã que mora ali na rua dela e poderia, né, dar um apoio. Mas alguém ia dormir na casa dela. Eu falei, bom, se ela desabar, tal, tem alguém ali. E aí eu contei para os dois juntos, numa chamada de vídeo, meu irmão desabou. E minha mãe, mó fortuna. Na chamada, vamos fazer o que tiver que fazer, já vai sair dessa, nananã. Claro que depois eu acho que ela deve ter dado uma choradinha depois, né? Mas ali ficou firmona.
E aí eu fui no Masto, naquela emenda de feriado, e ele falou assim, Tati, é o seguinte, vou pedir agora a histoquímica para ver do que ele é, se ele é hormonal, se ele é triplo negativo, se ele tem a HER2. Mas, assim, vou te passar aqui algumas sugestões de oncologistas que eu gosto, e você tem que conseguir consulta com algum deles ainda em novembro. Se não, em dezembro eu vou te operar. Não pode passar de dezembro. E aí eu tinha um evento aqui em São Paulo. Eu ia conhecer o Google, eu ia num evento de marketing digital. Eu virei para ele e falei assim, nossa, mas eu tenho um evento semana que vem. Ele falou assim, o que tem? Vida que segue. Aí eu, né? Ele enquanto sai a histoquímica, vai viver. E aí eu lembro muito desse evento, eu tentando prestar atenção em coisas do trabalho e tal, e todo fim do dia tinha um show. E o primeiro foi do Projota. Não, do Emicida, Projota. Emicida, gente, chorei tanto. E as músicas dele nem são todas. Você é do show, não, né, Tati? A Tati é a mulher do show. Adoro o show e viajar. É. E aí, gente, eu nem choro pra nada. Um show que eu chorei do começo ao fim. Quem tem um amigo tem tudo. Aquele ano passado eu morri, esse ano eu não morri. Eu chorava. Vocês não estavam namorando nenhuma das duas na época, nada? Eu tava no auge da minha solteirice, do meu divórcio, cheia de contatinhos. Falei, não. Você foi casada com tempo, acredito. Namorei 9, fui casada 6. Fiquei 15 anos. Igual eu fiquei 15. Com a mesma pessoa. Caraca. E Você parou antes do... Pré-pandemia. Pré-pandemia. E aí, continuei, né? Tentando viver, esperando aí esse resultado. Aí saiu, logo que eu voltei desse evento, ele falou, é HER2, é a proteína, cresce muito. E eu já tinha ido à onco. Quando eu voltei desse evento, minha mãe já voltou comigo. Minha mãe mora em São José dos Campos, já foi comigo para Bauru, sem data para voltar. E aí foi ela com 3 malinhas e falou, bom, vou ficar aqui, vamos ver o que vem pela frente. Mãe tamo sendo junto. mãe, né? Mãe sendo mãe. Porque eu moro sozinha lá, né? Eu e o cachorro. Eu, Deus e o cachorro. E aí, quando eu voltei desse evento, eu fui na onco, aí estava com a minha mãe, e eu tinha toda essa esperança de ser o do medicamento, ou de ser só uma rádio, né? Eu não sabia o que era exatamente a químio. Eu não sabia, né? Que é tipo tomar soro. Eu não sabia, não tinha pesquisado. Mas eu não queria. Eu sabia só que eu não queria. E aí eu lembro que eu fui na minha onco, que é até hoje. Ela é super séria. E aí eu virei e falei assim, qual vai ser a linha de tratamento? Ela falou, a quimioterapia. Vamos começar por ela. E aí eu falei, a do medicamento? E aí ela falou, não, vão ser 6 ciclos, da branca, é a que cai o cabelinho mesmo. Princesa, coração, ela fala umas coisas assim. E aí é isso. Na hora que ela falou isso, pra mim virou ela também mexendo a boca. Eu saí de lá depois, aí eu chorei no carro com a minha mãe e falei pra minha mãe, o que ela falou depois? A minha mãe, eu não prestei muita atenção. Eu falei, mãe, você tinha que prestar, porque pra mim, deu um apagão. Eu não sei mais o que ela falou. Aí a minha mãe, ela falou dos ciclos, que é a cada 21 dias, nananã, e depois vai ter a cirurgia e depois, provavelmente, rádio e nananã. Eu falei, tá. E aí começou uma corrida com o plano de saúde para aprovar, isso ali era novembro. E aí não foi aprovado para começar no dia 1º de dezembro, por isso que eu comecei no dia 8. E a minha mãe fez todo um planejamento de alimentação que eu sigo até hoje. Ai, que fofa. Ela é nutricionista, não? Não. Mas mãe, né? Mas come muito bem, se alimenta perfeitamente. Eu como bem também, mas nada que se compare. E aí começou suco verde. Isso é bom. Uns buches lá, né? Suco com gengibre, com não sei o quê. Leu da hora Pronobis. E punha muito... inhame? Talvez seja inhame, né? Que aumenta a imunidade. Super. E começou. Todo dia eu começava o dia com vitamina. E aí eu contei no trabalho, né? O meu trabalho já estava bastante a par, mas eu contei
que ia ter as químios, eu ia fazer de sexta-feira. O meu trabalho foi muito humano também. E olha que eu sou PJ. Mas foi muito humano. Eu sou uma prestadora de serviços bem fixa deles. E aí, eles falaram, ó, o que você precisar, o dono da empresa é uma startup, 100 e poucos funcionários. Agora está com um pouco menos, mas na época acho que tinha 100 e poucos. E aí ele falou assim, Tati, eu quero uma reunião com você. E aí eu falei, nossa, o que será, né? E aí foi uma chamada de vídeo, ele falou, ó, quero me colocar à disposição, se você quiser fazer uma lace, eu pago do meu bolso. Se você... eu faço já terapia pelo trabalho. Ele falou, se você precisar de mais sessões, da terapia está autorizado. Aí ele falou, eu vou num terapeuta holístico, se você quiser, te encaminho para ele. E aí, toda uma... Sabe, o seu trabalho está aqui, se você precisar se ausentar, tal, que eu acho que é uma parte muito importante. Claro. Porque por mais que não é o que é importante naquele momento, porque quando você tem um problema de saúde, todos os outros nem são mais problemas, né? Você tem um problema só. Exatamente. Mas a questão do trabalho, pra gente ainda que gosta muito, né, de trabalhar, eu já não era mais workaholic. Não sou há bastante tempo. Que bom, Mas Tati. já fui muito estressada, já fui muito workaholic. Mas o trabalho é parte muito importante ali da minha vida. E aí, ele deu essa tranquilidade. E acho que isso foi muito fundamental, assim. No dia que eu comecei a químio, na véspera, chegou uma super cesta em casa, com o cartão do RH. Uma coisa muito legal, assim. Que eu falei... Não, como isso faz diferença, né, Tati? Legal. De você estar tranquila. Porque muitas mulheres têm medo até hoje de contar que estão com câncer. Então, muitas mulheres estão passando pelo tratamento. Eu conheço pessoas que, passando pelo tratamento, colocaram ali uma peruca, botam um monte de maquiagem e tá passando mal e vai. Então, assim, é muito triste, né? É assim, e aí, até pegando o gancho Aí do vira um Outubro privilégio, Rosa, né? Que não deveria ser, não deveria né? ser, deveria ser um normal. direito. E aí a mesma empresa que não deixa, às vezes, a mulher sair ou, né, faz algumas coisas que não são tão legais, Mas aí faz o a post, campanha do Outubro faz Rosa. a Eu palestra. fico maluca com isso, maluca. Aquela falso... O Outubro Rosa vazio, né? É. Que não adianta nada você falar, vamos lá, mulherada, tem que fazer exame. Ah, mas eu não te libero para fazer exame, né? Você fala que tem uma mamografia, um ultrassom na hora do trabalho, não conseguiu marcar antes. Exato, te olha torto, né? Então, que bom que vocês tiveram sorte nessa época, né? Ótimo. Isso te dá uma tranquilidade, né? Dá. Tipo, eu realmente posso priorizar o que é importante agora. Que sempre foi importante, mas Claro. talvez eu não priorizasse tanto Sempre antes. foi a única coisa importante, né? Mas nessa hora a gente consegue tirar tudo da frente e realmente se priorizar. E aí eu comecei no 8 de dezembro. Para mim, eu fiz uma segunda no 29 de dezembro. Não tava com queda nada, mas eu cortei curtinho entre uma e outra. Falei, vou cortar curtinho. E durou uma semana meu cabelo curtinho. Passou o ano novo eu passei bem ruim. Sabe a sua semana lá, brócolis, né? Foi bem meus dias brócolis foi bem na passagem de ano. Tava eu e minha mãe, eu falei, não quero ir, né? Que era pra gente ir no meu irmão, que até que não é tão longe. Eu falei, não quero ir, não consigo ir, não vamos. O Natal ainda foi todo mundo pra minha casa, foi um Natal diferente, nunca na minha casa. E aí, esse ano que passou foi um Natal bem leve, assim, não foi... Minhas irmãs tentaram fazer umas palhaçadas, foi leve e divertido, assim, não teve um luto, uma coisa nossa, né? Não, foi bem... e eu estava numa semana boa do Natal, porque aí as 2 semanas, na véspera de quando você vai fazer de novo, você tá super bem. Aí vem de novo. Exato. E eu tomei umas injeções que voltavam para a imunidade, então minha imunidade Granuloquine? nunca caiu. Umas fininhas na barriga. Eu tive que tomar uma vez, porque uma pessoa que foi... será? Não sei. Eu tomei uma de granuloquina. Uma não, algumas. Lembrei. Lipeg chama essa injeção. Lipeg. Nem mexeu, então, não mexeu não, né? Manteve a sua imunidade. Manteve ali as plaquetas, os glóbulos brancos, porque aí a gente começa a virar perita de hemograma, né? Opa!
Não mexeu em nada, tava tudo bom, mas era isso. Na primeira semana, muito cansaço, mas eu continuei trabalhando. Eu só não trabalhei nas 6 sextas-feiras das químios. No dia que eu fiz a cirurgia, que agora é o dia de semana, eu não vou lembrar, talvez tenha sido uma sexta também. E aí, na semana seguinte, que aí eu fiquei de repouso, mas todos os outros dias eu trabalhei, mas é o que a Fê falou, não tava ali na minha calibragem 100%, assim, uma memória mais ruinzinha, uma coisa mais difícil ali de acompanhar, mas todo mundo mantendo ali, a gente foi, sabe? E deu para viver ali minimamente uma vida social de sair para comer, de ver meus amigos ir numa sorveteria, tal, ou evitei balada, show, que eu adoro. E eu tinha umas férias marcadas, eu lembro, olha só, pessoa tanto que não sabe o que é uma quimioterapia, que eu virei para a médica e falei assim, mas no intervalo das sessões pode viajar, porque eu tô com férias marcadas para Pipa. Ela falou, não, coração, você não pode viajar mais do que 100 quilômetros, porque se você passar mal, você tem que voltar para casa, ser internada, você não pode pegar uma infecção, você não pode... qualquer febre, você tem que correr Mas pro depois ela hospital. fez uma viagem boa pra Fernando de Noronha, que eu sei. Maravilhosa, acompanhei. Até mudei, falei, não vou pra Pipa, Lógico, porque Pipa né? era janeiro. Não deu pra ir em janeiro, Eu vou comemorar já curada. Vou comemorar em outro destino aí. Maravilhosa. Não, e a nossa cabeça fica tão doida. Olha, na verdade, eu não comecei aqui no dia 8 de dezembro. Eu comecei depois, foi dia 15. Olha que louca. Amiga, sua louca. Mas é porque depois dá os 15 dias... Sabe por que eu lembrei disso? Porque eu tinha um show que eu tinha comprado antes. Porque a vida estava acontecendo, né? Antes de vir o diagnóstico, a gente tinha planos. Exato. A vida estava acontecendo. Tati, eu só tinha um show do Foo Fighters no estádio do Morumbi. E minha mãe, você não vai. Eu já careca, assim, minha mãe, você não vai, né? Eu falei, claro que eu vou. Pus uma capa de chuva. E, gente... Pôs um lenço, uma capa e foi. Eu tava de lenço, capa, horrorosa. Aquela capa da Disney. Minha irmã falou, não, eu vou com você. Pôs a capa da Disney também, porque ninguém passa vergonha sozinha. E foi a melhor coisa que eu fiz por mim, porque eu não podia tomar chuva, naturalmente. E eu realmente fiquei sequinha. Eu aproveitava 3 segundos de música e sentava. Mais 3 segundos e sentava. E foi ótimo. Porque é isso, a vida continua acontecendo. E faz até bem pra pessoa não ficar pensando só em casa, porque né? senão você só vive o câncer. E a tua vida é muito maior. Fica negativa, porque você acha que vai acontecer alguma coisa. Total. Não, eu ia pra academia, eu parecia as senhorinhas de 80 anos, certeza que davam um pau em mim. Que eu pegava o halter menorzinho, assim, com a maior dificuldade. Você não consegue respirar. A químio, ela tem muitas coisas que mexem com o teu corpo, né? Ela leva tudo de ruim, mas leva tudo de bom também. Durante a químio não pode fazer exercício. Por favor, precisa. Ah, precisa. Eu claro, tudo conversado com o teu médico. A químio primeiro, não. Não, tudo conversado com o teu médico. Imunidade, você já não fica muito... Pelo contrário, pelo menos o que meu médico falava na época, ele falava assim, Fernanda, estudos comprovam que a academia, a musculação, ela ajuda, inclusive, a eliminar a toxicidade da quimioterapia. Porque é muito tóxico, né? Ela leva tudo de ruim, mas leva tudo de bom também. Todas as células rápidas, né? E aí a do cabelo, unha. Exato. Fica que tudo... são boas, né? E aí as cancerígenas também, que não são. Então, ele falava tudo, mas é tudo com muita parcimônia. É quando você começa a entender que você tem limites. Tipo, eu vou no aniversário, eu vou tomar um sorvete, mas eu tenho limite. Eu vou pra academia, mas tudo muito dentro do limite. Por exemplo, quando eu perdi os cílios, tinha dias que eu acordava, parece que tem areia no olho. Porque os cílios é justamente para proteger das pequenas impurezas do ar. E aí eu não conseguia abrir o olho, então eu não tinha como ir pra academia, né? Eu vou pra academia até hoje às 6 da manhã. Na época eu ia às 5h30, né? Mas tudo bem. E aí Até durante o tratamento você foi super cedo? 6 da manhã. 6 da manhã. Tati, eu comecei a fazer academia 1 ano antes do meu tratamento, por conta de dor nas costas. E o médico ortopedista falou, vai fazer, porque daqui a pouco os remédios não vão adiantar. Aí minha mãe até hoje fala, Fernanda, você foi pra academia pra se preparar pro câncer, porque eu te achava tão fraquinha. A minha mãe fala, fraquinha. Minha mãe é deste tamanho, né? Ela bate aqui em mim. Eu tenho 1,78 m. Você é um mulherão. Mas eu era toda mais magra. Exato. A minha mãe, você foi pegar músculo pra quimioterapia. Eu, claro, mãe, lógico.
Mas, enfim, te cortei, tá? Não, desculpa. imagina. Não, e sabe, quando vem o diagnóstico, vem uma coisa assim, que será que causou isso? E eu era sedentária. E aí eu fico assim, meu Deus, é porque eu sou sedentária. A gente fica assim, procurando alguma justificativa, né? Será que é porque eu me fiz alimento isso? bem, mas adoro uma cervejinha, hein? Será que foi a cerveja? Meu Deus, E a gente não acha respostas, Não, porque é não tem multifatorial, resposta. né? E não tem resposta certa, né, E nem Tati? genético na família de vocês, assim? Não. Que eu saiba, não. Você chegou a fazer o exame? Não fiz. Ah, tá. O meu masto e a minha onco não são a favor. Eles falaram, você vai fazer pra quê? Vai procurar pra... Eu falo, eu tenho uma curiosidade, talvez aumente a quantidade de acompanhamento. Aí eles assim, mais do que você tá acompanhando? Por que você quer mais uma caraminhola? Sim. E no meu plano tem que ter um encaminhamento médico para eu ir ao geneticista. Acho que todos, né? Sim, sim. Eu não fui consigo na ligar época. no geneticista e marcar e falar, eu Apenas quero. ir. Eu quero não, fazer eu fui. o rastreio, né? Eu tenho que ter um encaminhamento e eu não consegui esse encaminhamento dos 2 médicos. Ah, mas eu fui porque eu tenho 2 irmãs mais novas, né? Aí é bom. Eu tenho diferença de 8 e 7 anos de idade para elas. Então, a minha preocupação era mais com elas, que ganharam de presente uma mamografia todo ano. Porque o que acontece quando você tem câncer, um caso de câncer na família, jovem... todo mundo abre que tiver, a exceção, né? Exato, abre a exceção. Todo mundo que tiver 10 anos menos. Então, por exemplo, a partir dos 22, minhas irmãs teriam que fazer mamografia. Elas eram um pouquinho mais velhas já, então elas ganharam esse presente. Todo ano elas fazem. Né? E eu falo, pelo amor de Deus, não deixem de fazer. Eu fico maluca. Então, assim. Mas por isso que eu fiz. Aí meu médico até fala, faz o complemento. Faz muitos anos que eles querem que eu faça o complemento, porque eu só fiz o BRCA 1 e 2, né? Eu falo, pra que mexer? O complemento é o restante do painel genético. Porque o que acontece? Pesquisas mais recentes têm descoberto mutações em outros genes. Não só no BRCA1 e 2, que são os principais. E aí eles falam, vamos ver. Mas, ai, gente, pra que mexer nisso? Aí é um rastreio mais completo, né? Exato. Pra que mexer no que tá quieto, não é mesmo? Deixa lá, né? Pois é. Mas teve esse lance do meu médico, assim que rolou tudo isso em... O meu storytelling é bagunçado. Mas assim que aconteceu tudo isso ali, de você vai ter que achar uma onco, começar agora... Ele teve essa pergunta, e eu tava com a minha mãe, e ele falou, e filhos, Tati? Porque 41, né, pode ser, você tem algo congelado, tal, é uma questão. E aí eu virei e falei, não, eu não quero ter. Aí minha mãe olhou. Aí eu falei, Foi casada há 15 anos, né? Se quisesse, já teria tido. E aí, naquela configuração mais margarina e tal, e aí não rolou, eu falei, não chega a ser um sonho que eu vou congelar e aí tentar. Se eu quiser, em algum momento, sei lá, adota. Mas até agora, né? Agora, Tati, então, ainda que médico lindo, maravilhoso. Porque... Quem é? O médico. Sabe por quê? Porque tem um monte de médico que não fala sobre isso. Lindo. Não, eu já tô apaixonada por ele, sem conhecer. Eu nunca te vi, sempre te amei, sabe? Mas você também médico... não tem vontade de ter filho também, tá? Eu já tive. Hoje em dia, não tenho mais. Fê, É que ser hétero, né, gente? Não tá da coisa mais fácil do mundo. Eu sou Vamos lá. divorciada há 8 anos, não tá, não. Não tá a coisa mais fácil do mundo. Não tá. Não, Tá você insalubre. Tá insalubre, exato. Tá insalubre. Não, e você falou que você tava no auge dos contatinhos. Eu não tava no auge, mas eu tinha um date no Tinder e eu já tinha sido diagnosticada. E eu pensei, vai que a gente sai a primeira vez, eu vou estar com cabelo, a segunda eu já não vou estar. Acho que eu preciso Deixa eu avisar. aproveitar. Você não sabe como fazer. É muito louco isso, né? E o que vocês sentiram? É bom você ter tocado nesse assunto, dessa parte de relacionamentos, amigos, durante o tratamento. Muita gente fala que muita gente se afasta, né? Muitos companheiros largam as, né, namoradas, estatisticamente é terrível, muito né? alto. É muito alto. triste, né? Mas vocês sentiram alguma coisa de vocês, de pessoas ao redor, assim? Paqueras também? Com certeza. Paqueras também, né? É um clichêzão que falam, olha, agora você vai ver quem são os de verdade. E é um clichê que é muito verdade. Os clichês não existem à toa. Essa é a Que verdade. realmente se preocupa, Eles né? são todos de verdade mesmo, né? Eu tenho a minha rede de apoio ali em Bauru, e aí imaginei, eles vão... E foram. Então, ali... Também reforça, né, quem você fala, amigos para sempre, Sim. minha família, tal. E aí você vê nessa hora quem realmente é, e ali foi.
Mas tinha ali uma galera mais de bar, de não sei o quê, que você fala, nossa, são meus brothers, né? E aí você vê que era só isso mesmo. Sim. É na hora de você colocar nas devidas prateleiras. E brother é brother de bar e não vai nem te mandar nenhuma mensagem singela que seja, né? Dos contatinhos, mas tenho ali uns 2 bem fofinhos que eu mantenho aí o contato até hoje, um até retomei Agora o cabelinho recentemente, crescendo, né, agora Tati? o cabelinho Ui, crescendo. agora a ninguém me gente- segura. A gente gosta. Vocês chegaram a usar peruca, lace, essas coisas? Não usei. Eu também não. Eu fui para um caminho dos Eu lenços, também. brincões e falei, eu vou brincar com isso A daqui. Tati tava maravilhosa, Tava de muito brincão. calor, Não, e a gente sente um calor. É uma loucura, né? É. Você chegou a entrar na menopausa? Eles induziram Sim. tua menopausa? Eu também. Sim. Imagina, você E tinha é esse aquele calorão. calorão, sim. Nossa senhora, aquele calorão que eu tirava toda a roupa, de repente dava 5 minutos, Tá com bota a frio. roupa de novo. Porque eu sou friorenta, eu não tenho calor. também. Meu Deus. Não. Mas eu também não cheguei a E usar Bauru peruca. é muito calor já. Ai, e é eu quente tive lá, em né? pleno verão, né? Dezembro, janeiro. Aí eu falei, quer saber? Vou nos lenços. E aí eu comecei a ir para um caminho ainda de escolher o tecido, porque não era tinha uns que esquentavam Sim, muito, eu né? também, Tati. Eu ganhava alguns lenços lindos, aí eu olhava e falava, ai, só no inverno, no verão não vai dar. E aí, lenço, e virou um rolê pra mim, assim, meu Deus, e agora? Só tenho lenço estampado e roupa estampada, de pensar nos looks, um pouco de vida normal Sim. ali mesmo, sabe? E uma coisa muito importante que rolou no meu tratamento, eu aceitei a indicação lá do terapeuta holístico, mantive a minha terapeuta e comecei uns papos, umas sessões, né, com uma neuropsicóloga. E ela me ensinou a conversar com as veias, com as células. E durante o tratamento, eu fazia 3 terapias por semana. E a minha mãe assim, nossa, tá dando muito resultado isso daí. Nossa, muito incrível. Meu Deus, você tá mais forte que eu, você tá mais plena, mais lúcida, você conta para as pessoas e vai explicando. E nananã, incentivou todas as amigas a fazerem um exame. E aí eu percebi, voltando à sua pergunta, né, Ju? Foram muito poucas pessoas que eu percebi, assim, que realmente não estavam ali. Ainda bem, Sim, sabe? Foi. sim. Vocês também não quiseram expor muito nas redes sociais, né? Vocês não são muito de... Eu, no dia 7 de dezembro, fiz um post contando que começaria no dia seguinte. Bombou ali, é fechado o meu Instagram. E aí, assim, sei lá, eu tenho 1.000 e não sei quantos amigos, eu recebi 700 Sim. mensagens. E aí eu falei, caramba! Mas o algoritmo não entrega pra todo mundo assim. Uma Mas, notícia ruim, né? mas o mas algoritmo acho que adora a chega. palavra. Ele adora. Ele adora foto careca. Adora. Ele Opa, você adora. Gente, o algoritmo, ele é um safado. Ele é um pouco sensacionalista, eu acho. Só um E pouco. é uma foto que eu tô de cabelo e tal. E eu estava num tratamento capilar, porque eu tinha tido queda com Covid. Então, eu fiz um tratamento capilar. Era a época que eu tava com mais cabelo. Eu tinha feito morena iluminada. Eu tava num xodó com o meu cabelo. Foi bem nessa época. Eu falei, eita, beleza. né? É que nem eu com o cabelo crescendo. É igual. Não, eu senti que algumas pessoas também se afastaram. Amigas muito próximas se afastaram. E aí, à época, eu fiquei muito chateada, mas hoje em dia, né, depois de muitos anos, eu comecei a ter tanto contato com tantas pessoas e conversar e percebi o quanto as pessoas também não conseguem, não sabem como lidar. Assimilar. Não, e elas não sabem como lidar, às vezes. Não sabe o que dizer. Tem gente que vem pra mim hoje e fala assim, Fê, eu acompanhei tudo de longe, porque eu abri nas redes sociais também, só depois da minha segunda químio, quando eu já tava careca. Aí eu postei uma foto durante a químio com o Almir, que era meu anjo, né, o enfermeiro, e quando eu postei foi isso. Foi uma enxurrada de amor tão grande Legal, Fê. que toda vez que eu ficava triste durante o tratamento, eu ia lá. Eu consultava os meus oráculos de Facebook e Instagram, porque na época era mais Facebook que Instagram, né? Sim, O eu Insta peguei era mais menorzinho. Insta, Exato. O Insta era menorzinho. O TikTok nem existia, imagina. Quando eu cheguei, gente, tudo era mato. tudo mata. Então, assim, eu lembro que foi bom. E eu só também divulguei porque eu pensei, eu tô careca.
As pessoas vão me encontrar na rua e eu acho que o olhar delas vai me incomodar. Do susto, do tipo, o que está acontecendo com você? Falei, quer saber? Vou abrir logo na rede social, porque pelo menos as pessoas não vão me olhar com aquele olhar de coitadinha, ai que dó. Nossa, eu não sabia, né? Então, todo mundo ficou sabendo. E muita gente se afastou. E assim, hoje em dia não fico triste. Na época eu fiquei, até porque tinha uma das minhas melhores amigas se afastou assim de mim bruscamente. Mas aí se aproximaram tantas outras pessoas e a minha rede também era maravilhosa. Os que foram e os que vêm são os bons, né? Não, e eu tenho uma família assim maravilhosa. Gente, não posso reclamar. Minhas irmãs iam comigo. Minha mãe não, imagina. Minha mãe não deixava ninguém ir nas quimioterapias. Ela foi em todas as quimios, Herceptin, cirurgia. A única coisa que ela não foi era na radioterapia, que a radioterapia eu tive 32 sessões. O protocolo normal na época eram 28. E ele, não, vou fazer 5 de ataque, faz o que você quiser, né? Sei lá, 5, 4, sei lá. A pessoa tá ótima na matemática. E aí, então, na rádio ela não ia comigo, mas ela tava lá, sempre lá. E as minhas irmãs também. Tipo, você tava contando que a sua mãe não prestou atenção, a minha irmã mais nova, ela é farmacêutica. E quando ela descobriu que foi a que abriu o exame, ela ficou enlouquecida. Ela começou a pesquisar. E aí ela chegava na consulta comigo e ela ficava falando de igual para igual com o onco. Teve um dia que eu fiz assim, Gigi, calma, respira. Eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Ela, tá bom. Porque ela ficava perguntando, ela pode tomar medicamento tal, se acontecer tal coisa? Anotar. Tá. E eu assim, Giovana, pelo amor de Deus, calma. E aí ela, não, tá bom, Fê, beleza. Então, assim, eu tinha muito amor ali, tá tudo bem. Os contatinhos, peronomútil. Mas teve um que surpreendeu, gente. Eu sou amiga dele até hoje. Sempre tem um que surpreende. Sempre tem um. O menino andou no shopping comigo de mão dada. E eu careca, de lenço. Não é pra tá... Assim... Fofo. Passou... Não, gente. Não, porque assim, é o mínimo. Mas assim, é que ele era um contatinho. Ele não era nada demais. A gente já tinha ficado anos antes. Ele voltou na minha vida nessa época. A gente saiu. Só que, tadinho, teve um dia que a gente foi ao cinema. Vamos escolher um filme qualquer. Escolhemos um filme qualquer. Não dava pra saber. Adivinha? O entretenimento não ajuda, né? O entretenimento jamais ajuda. Tem uma doença grave. Qual é? Câncer. Quem terminal e não tem como... Terminal. Não, eu lembro quando eu tava grávida, eu só via filme que morria no parto. Eu falava, gente, o que tá acontecendo? Eu já tava morrendo de medo do parto. Nossa, era uma coisa muito louca. Acho que se atrai. Não colabora. Ele não colabora. Não, gente... Resultado. E o câncer na indústria cinematográfica. O homem morria no filme. Aí me deu uma crise de choro que eu deixei a camisa do moço toda molhada. E ele assim, Fê, desculpa, eu não sabia. Eu não sabia. Eu também não. Mas assim... E às vezes o nome não diz nada, né? Não dizia nada, nem no nome e nem na sinopse. Porque depois eu fui ler, eu falei assim, será que foi uma pegadinha? Então, assim, essas coisas que acontecem no meio do caminho, né? Tem contatinho que foi legal, por exemplo, aquele do Tinder, que eu contei pra ele que eu ia ficar careca, não saímos mais. Ele levou muito numa boa, ele falou assim, tudo tem uma primeira vez, mas não teve. Mas aí ele me mandou flores numa quimioterapia, porque eu tava muito mal, que foi aquela lá, né, que tava difícil de pegar a veia, mandou flores pra minha casa, não sabia nem nada do moço, o moço me pediu o endereço, e eu no meio da quimioterapia, não tô pensando, né? Dei o endereço, depois eu pensei, gente, olha que louca. Mas ganhei flores, então tá tudo bem. Então foi legal. 10 anos atrás, os homens ainda estavam bons, né, Fê? Agora que piorou. Olha, nem vou falar nada. Nem eu, né? Vamos mudar de assunto. Eu também tô nessas. Né? Pois é. Eu adoro falar aqui também de relacionamento pós-40, que eu sempre faço. Aqui estamos no pós-40 e no pós-câncer, que o relacionamento no pós-câncer não é fácil, né? A gente tem muita mudança de corpo, muita mudança de cabeça. Tem. Ressecamento. Mesmo depois de 10 anos? Não, e eu não tenho mais. Né? Mas assim, os 5 primeiros anos que eu tomei tamoxifeno durante 5 anos. Então, eu não posso mais tomar nenhum método contraceptivo que tenha hormônio. E eu não quis pôr DIU de cobre, porque é o único que eu poderia pôr, né? Porque eu falei, não tem um parceiro fixo. Sim. Então, aí eu fazia o quê? Terrorismo. Tem que usar. Né? Que tem que usar de qualquer jeito, não é mesmo, gente? Tem que usar o preservativo, meu querido. Mas eu fazia um pouco de terrorismo e tal.
E o ressecamento, ele é muito verdadeiro, porque a químio, ela muda muito o teu corpo. E aí, depois, o tamoxinferno, que a gente brinca, um dos efeitos colaterais é o ressecamento vaginal. Então, assim, tem que ter paciência, você tem que entender, de novo, conhecer seu corpo. Eu, por exemplo, eu era uma pessoa que tinha muitos tabus, mesmo, assim, de verdade. Então, depois de muita terapia, depois de câncer, terapia e muito trabalho, assim, na minha cabecinha de entender que eu preciso conhecer meu corpo, isso não é errado, não é sujo, não é nada disso. Nossa, a minha vida melhorou tanto, tanto. Que bom. Então, bom, assim, realmente abriu muito meus olhos para uma porção de coisas, dentre elas isso, assim, de ter que lidar com uma coisa que eu nunca tinha lidado, né? Não sabia de ressecamento vaginal e não é uma coisa que os médicos falam muito. Não. Tem médico que bota na mesa. Até hoje, hein? 10 anos depois. Olha aí. Nem o meu médico fofo. Nem o seu médico fofo? Não. Tá bom, vai. A gente precisa conversar sobre isso porque ele é com meu ele. mastologista e ele é ginecologista e eu tô assim, eu quero que você seja meu ginecologista. Aí ele falou, você precisa voltar na sua ginecologista de todo o caso do ano passado, dar o seu parecer para ela e avisá-la que agora você quer se tratar comigo, porque eu também sou um masto, para você não ir em 2 médicos, um vai olhar mama, o outro é a parte ginecológica. Então, eu tenho consulta mês que vem com a minha gineco, que nem sabe, eu acho que ela sabe, por cima, assim, que é câncer e tal, mas eu nunca mais voltei nela depois, porque aí ela eu já também não não fazia voltei no meu. mais sentido. E eu não... Cá entre nós, eu não queria nem voltar agora. Eu queria só ir nele e aí ter esse tipo de conversa com ele, né? Mas ele falou que não, eu preciso... Porque Bauru não é tão grande assim, eu acho que por uma questão de a ética bolha também. médica é menor ainda e aí existe a questão ética, né? Eu acabei mudando de gineco, fui para uma gineco mulher, tenho meu masto separado, onco separado, mas assim, foi só por uma questão de logística mesmo, e que eu gostei da abordagem dela, mas nunca fui lá me despedir do meu gineco. E eu amo ele. Ele fez o parto da minha irmã recentemente, eu dando tchau no meio do parto e tal. Amo ele, mas assim... Sim, precisava terminar o relacionamento, né? Acho que é importante, Tati. Eu sinto falta. Mas esse assunto que vocês falaram, eu já fiz várias entrevistas, ninguém tinha me falado disso, assim. Nenhuma. Jura? Não, é que assim, não é todo mundo que põe o elefante na mesa, né? Tabu, né? Na sala. É muito tabu, eu acho que dá vergonha. Sim. A questão eu já tive. do cabelo, por exemplo, a gente escuta muito falar, mas quando já tinha caído tudo... Aí vem muitos Uncle Friends também, né? Você faz amizade na quimioterapia, faz amizade nas redes, vem amigos, e aí muda um pouco também a rede de amigos ali. E aí, em uma das químios, uma das mulheres que estavam ali, ela falou, eu cortei meu cabelo curtinho como você e fiz a lace do meu próprio cabelo. Foi sério? Foi algo que eu nem sabia. Então, quando eu cortei, nem cogitei. Não sei se eu usaria, se eu faria ou não, mas queria ter tido essa conversa e ter pensado nessa opção, talvez. Eu acho que eu não ia usar por causa do calor e tudo mais. E aí, uma coincidência péssima, né? Mas nesse meu grupo de amigos, que somos só 6 pessoas, e 2 mulheres, eu e mais uma, a minha super amiga de Bauru descobriu um linfoma esse ano. Caramba. Então, a nossa turma tá assim, tá pesado pra nossa turma. A gente ultrapassou não até as estatísticas, porque é uma a cada 8, né? Exato. Eu não sei em câncer em geral, mas o de mama é uma a cada 8. E aí, a gente tá 2 a cada 6, assim, né? Tudo bem, o dela não é mama. E aí, pra ela, eu já dei esse toque. Eu falei, olha... Dá para você cortar seu cabelo e fazer uma lace com o seu próprio cabelo. E ela foi atrás e fez isso. E aí, hoje, virou um trabalho de consultoria. Tati, acontecia isso e aquilo com você. Sentia muito calor? Não sei. Isso acontece muito. É ruim, né? Ser esse tipo de consultora, mas, ao mesmo tempo, que bacana, né? Eu também não agradeço ao câncer. Não acho que... ensinar, tal, eu acho que dá uma romantizada na doença que não tem nada de romântica, né? Mas, mesmo que a gente não queira, ensina um monte de coisa, termos médicos, quebrar tabu,
E aí eu acho que o cabelo é um porque envolve a autoestima, o ressecamento é outro porque envolve até o nosso prazer, né? Exato. A nossa vida enquanto mulher, que a vida segue depois. E durante o tratamento, todo mundo segue a vida. Isso me dava um pouco de aquele FOMO, sabe? Nossa, tá todo mundo viajando no fim do ano, todo mundo indo pra praia, indo pra show. Eu tive um pouquinho isso, eu tive que me controlar bastante, assim, porque a vida... Mas tá todo mundo vivendo e você tá lá na doença. E aí eu foquei assim, é provisório. Ótimo. E tem que passar, sabe? Sim. Eu vou focar nisso aqui pra passar. E aí acho que e foi também mais se suave. autoconhecer, ficar um pouco, né, longe de pessoas também é bom. É bom, assim, é bom se preservar, né? É. Fortaleci muito a relação com a minha mãe, que desde que eu saí com 18 para estudar fora, acho que eu nunca mais fiquei meses e meses morando com a minha mãe, né? Tudo bem que foi na minha casa, numa outra condição. Uma doença aproxima todo mundo, é uma família, né? Nossa, aproxima. Total. E a minha família também, muito, muito fofa. Muito assim, firmeza, muito incrível, né? É uma vocês família acham bem que- forte de mulheres, mas eu tenho o meu irmão, que é a figura ali masculina a mais. Tenho sobrinhas, é muita mulher. É um monte de prima, um monte... E a minha mãe ficou em quase todas as químios. Aí ela precisou voltar para a cidade dela para fazer um procedimento cardíaco. E ela falou, você não vai ficar sozinha. Enquanto ela não arrumou uma parente para ficar lá. E, você tem que fazer minhas receitas e não sei o que. Ai, que Ela não linda. foi embora. Mãe. Mas foi legal, foi especial, assim. E por que vocês acham, estava pensando, que tá dando em tanta gente jovem, assim, cada vez mais, né? Eu fico impressionada. Não sei se esses jovens se expõem mais nas redes sociais, enfim, mas... Se tem mais diagnóstico, né? Eu acho que é um conjunto. Mas de eu coisas. acho que Esse estresse das pessoas, as pessoas tecnologia... estão mais estressadas, né? As pessoas estão se alimentando pior, as Sim, pessoas estão muito mais alimento sedentárias. processado. As pessoas bebem e fumam muito. Exato. Pós-pandemia, então, que mexeu muito com a cabeça das pessoas. As pessoas não cuidam da cabecinha, né? E eu acho que também tem a coisa do diagnóstico ser mais aberto hoje em dia. Tem mais diagnóstico, né? Exato. Porque eu já conversei, sei lá, uns 8 anos atrás com o meu mastro, porque eu adoro ficar batendo papo com ele, assim, mas por quê? Aí você pegou uma década, né, Fernanda? Exato, mas por quê? Por que agora aparece tanto? Eu tenho 32 na época, né? Já tenho 34. Por que tá aparecendo tanto? Ele falou, Fernanda, antigamente a gente não tinha tanta estatística de uma Quem forma tinha, talvez nem organizada. falava. Tinha gente que não falava, fora o estigma, né? Porque, pensa bem, hoje em dia já é difícil falar a palavra câncer, imagina 50 anos, gente, que era assim, nossa, tem câncer. Ai. Que é o que muitas pessoas, principalmente senhoras, olhavam pra mim, careca. Ainda hoje, tá? Não é? Olhava assim, ai. E eu Sério? olhava e eu respondia Coitada. sorrindo. Oi! Aquilo me matava por dentro, mas eu respondia sorrindo, tipo, tá tudo bem, tem uma pessoa aqui, sabe? E eu tô passando. Então, assim, eu acho que tem muito mais diagnóstico, que é uma coisa boa. Ainda não chegamos no ideal, porque, infelizmente, o acesso não é para todos, né? Mulheres pretas, por exemplo, o diagnóstico delas é sempre muito atrasado, porque geralmente são pretas, periféricas, não têm acesso à saúde e acaba tendo uma taxa de mortalidade muito maior. Então, infelizmente, ainda assim, a gente vai ver muito diagnóstico por aí. Talvez tardio. E acho que também a gente tá falando aqui, não sou médica, apesar de ter a gente fala da lido nossa sobre experiência, tudo, né? futricado, né? Mas a gente também tá com muitos estímulos hormonais, né? Eu acho que também antes não tinha tantos métodos contraceptivos e as mulheres, né, não tomavam tanto hormônio. Eu acho que tem um pouco disso hoje. E na Muitos comida são também, hormonais, né, Tati? né? Você tá comendo A lá um nossa franguinho. alimentação tem muito, né? Por mais existe assim a alimentação saudável e a processada, e dentro da alimentação saudável, um monte de agrotóxico que a indústria chama de exato. defensivo químico, muito hormônio na comida. Então, eu acho que é multifatorial mesmo. A gente muito estressada, né? Muito
Sim. ali nessa... Ah, muita coisa, né, gente? E o que menos tem é genético, porque é 5%, né? Não lembro da porcentagem. Acho que é 5%. Essa eu não lembro. Não mas, é alto. mas, assim, é muito louco porque a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. E aí, até pegando um gancho do que a Tati falou um pouquinho antes, né? Do tipo, por que eu? E aí você tenta achar o que eu fiz de errado. Suas culpas ali, né? E a verdade é que não é o que fez de errado. Porque você pode fazer tudo certo, entre aspas. Né? Não fumo, não bebo, faço exercício, etc. E tal. E você pode ter câncer. Esse que é o importante falar. Porque às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas eu preenchi o checklist, eu tô livre. E não tá. A verdade pode acontecer. Aí as pessoas falam, tá, Fernanda, então por quê? Porque, né, eu faço algumas palestras aí nesses 10 anos. E por quê? Então, eu tenho que fazer o checklist, sendo que eu posso ter câncer. Por que eu tenho que ser saudável se eu posso ter? Exato. Por que eu tenho que parar de fumar se eu posso ter? E aí eu sempre falo, como que você quer viver sua vida? Sim. Tipo, se você tá vivendo uma vida mais regrada, mais saudável, e ninguém fala, não vai beber nunca mais. Eu também gosto de uma cerveja, e eu bebo. Às vezes não tá fazendo sentido, eu passo meses sem beber. Às vezes tem mês que eu saí de férias, vou tomar cerveja todo dia. Ninguém tá falando para chegar nos extremos, mas ter a consciência de que quanto mais você fizer pela tua saúde, é por você. É para você viver um dia a mais. Eu agora, né, tô cheia de cabelo até o como branco. passar pela doença também, né? Exato, porque teu corpo vai estar melhor, vai estar mais preparado para a carga que vem, porque é uma carga pesada, né, Tati? A gente sabe. Então, a minha mãe brinca do negócio da musculação, mas eu acho que ela tem um pouco de razão ali. Tem, toda. Porque eu não vivia, né? E aí eu vivia para trabalho, eu vivia para escritório. Pelo menos você tinha o seu momentinho do treino, era Exato. seu. É Não, um autocuidado também, não é só skincare, né? Jamais. Que 30 nossa. anos, ainda aquela ambição. A gente, você falou até agora, 40 é mais maturidade, você não se estressa mais tanto, né? Exato. Mas no 30 é aquele negócio que é muita ambição de conquistar as coisas. E Ju, pensa que é que pra eu ontem, tudo. Não, e eu tinha feito letras, eu terminei letras, comecei a trabalhar no mercado de trabalho e resolvi fazer direito. Então eu me formei com 29 para 30 anos. Eu tinha que me provar muito, porque eu estava concorrendo ali com colegas de 20 e poucos, que a memória estava tinindo, que assim, vira noite, não é como se fosse para balada. Eu virando noite com os 30, já era uma coisa ali meio capenga. Já tava mais sofrido. Já tava. Agora então, pelo amor de Deus, me deixa ir para cama às 10 da noite que eu tô feliz. Então, tinha tudo isso, né? Eu tô num dos melhores escritórios do Brasil. Essas coisas vêm na tua cabeça. E também tem a minha parte também, né? De não ter limite. Eu não tinha limite nenhum. E aí, o câncer, ele veio para mostrar, querida, você não você super é finita, mulher, você né? não é super mulher, a tua vida pode acabar num piscar de olhos. Aí você olha e fala assim, caraca, eu só tenho 32 anos e quero fazer muita coisa ainda na vida. Tipo, eu tenho um mundo ainda para viajar. Como assim, entendeu? A minha lista é imensa. Minha lista é imensa. Então é muito, muito louco isso, né? Mas... E você, Tati, o que você acha que mudou, assim, de como você era antes? Tudo, né? A visão de tudo. Eu acho que eu já estava num processo... Acho que talvez seja do pós-divórcio, dos 40, essa coisa de mais calma, não é tudo que me estressa agora, então... Nossa, a análise ficou... A régua subiu muito, sabe? Isso é um problema. Não é. Não é. Isso não é um problema para hoje. Não para Tati do futuro. Isso piorou muito. A minha vontade de viajar aumentou muito, para vocês terem uma ideia. Eu fui olhar meu passaporte no meio do tratamento. A minha mãe assim, meu Deus, você é meio doida. Aí eu falei, mãe, tá vencido, vou renovar. Aí, porque assim que acabar, eu quero viajar, não sei o que, eu não tinha planos de Fernando de Noronha. Depois veio Fernando de Noronha, mas podia ser para qualquer lugar do mundo onde desse o orçamento. E aí eu falei, nossa, mãe, mas tá vencido. Aí fui ver, meu RG tava com um erro. Aí eu falei, nossa, a gente tem que começar pelo RG. Aí a gente foi no Poupa Tempo, eu tirei foto de cabelinho curto ali entre Natal e Ano Novo. Aí, no comecinho de janeiro, foto de lencinho no meu passaporte. Vai ficar ali 10 anos, né? Mas né? Fez parte. A minha CNH tá de lencinho até hoje. Eu já renovei, mas aí não fui lá tirar foto de novo. Meu pai, Fernanda, quando que você vai renovar isso? Eu falo, pai, é até fácil. Porque eu vou no hospital tirar sangue, eu já mostro. Aí eu falo, as veias são ruins. Aí a galera já entende. Aí meu pai...
Ah, tá bom, mas tira logo essa foto. Ou também quando você reclamar da vida, você olha, você fala, meu, eu passei por isso, né? É, que eu saí de lencinho na minha CNH. Tô lá até Tá hoje. lá no meu passaporte. Então, mudou assim, uma vontade de viver maior, uma pressa, essa coisa de filtrar mais as amizades, para quem que eu me abro, como me abro, isso mudou. A minha relação com a minha alimentação mudou, assim, já era muito boa, mas não tão boa quanto com as dicas ali da minha mãe. Essa, não que eu não como hambúrguer, pizza, tem isso, mas exercícios é uma coisa que veio ali. Eu me matriculei também durante o tratamento, mas eu não consegui. E eu tá ficava, tudo bem, nossa, né? eu não consegui. Mas peguei firme agora no Mas pagou a Pilates. matrícula. Tava ali sendo doadora fixa da Pano Bianco. Mas assim que eu fiz a cirurgia e recebi alta dos 20 dias, eu entrei no Pilates, na academia. E tô amando o Pilates. Legal. E agora eu recebi alta para fazer musculação dos membros superiores, porque essa demorou. Eu podia fazer, mas só dos inferiores, por um bom tempo. Tá. Por causa de cicatrização, Sim, depois por causa da demora radiação. mesmo. Sim. E agora, tô com alta, tô aí com planos de ir pra musculação também. Então, acho que isso mudou. Minha relação com o trabalho, eu acho que já estava saudável, mas ficou ainda mais. Então, de cumprir os horários, de ser muito Caxias, de assim, ó, deu por hoje, Sim. vou me respeitar, vou ter uma vida social. Tentar aquela coisa que a gente tenta da vida equilibrada, que é bem difícil, né? É bem difícil você ser fitness, você ser filha, imagino ser mãe, e ser profissional, e ser... Mas é uma tentativa maior de equilibrar esses pratinhos, escolhendo os mais importantes ali deles, sabe? E até pegando um gancho no que a Fê falou um pouquinho antes, tiveram várias vezes na sala de química eu era mais velha, com 41. Então, assim, tem muita gente jovem. E aí, eu senti um pouco, até de pessoas próximas, assim, nossa, os 40, né? Sabe uma coisa te sentenciando, assim, a gente também tá velha, sabe? Uma coisa assim. E Aquela assim, coisa pouco etarista, né? Nossa, Imagina. etarismo aqui começa com 30 anos no Brasil. E teve, na sala de químio, já peguei menina de 17, 18, porque também é uma fase de boom hormonal que pode a qualquer momento. Mulher fitness. Então, não tem, assim, idade. O câncer, ele, nesse sentido, ele é muito democrático. Demais. Ele não tem classe social, ele não tem raça, ele não tem a orientação, idade, se é fitness ou não. E é horrível, né? Porque nesse sentido, é horrível e é bom. Porque nesse sentido, ele é democrático, assim. Todo mundo está passível dele, né? Exato. A única coisa ruim do câncer de mama é que a gente aumenta o risco de ser mulher. E tá envelhecendo. É isso. Aí você fala, então eu não quero envelhecer? Não, gente, envelhecer é bom. Envelhecer significa que tá vivo, né? Exatamente. Só envelhece quem tá vivo. Exato. Eu tô com um monte de cabelo branco. Eu falo, ai, gente, tá ótimo. A galera, uma cabeleireira uma vez falou pra mim, você não vai pintar? Eu falei, minha querida, primeiro, eu tenho cabelo. Segundo, eu tô envelhecendo. Tá ótimo. Eu tô viva, sabe? Então, não, tá tudo ótimo. Tá tudo beleza. E teve uma outra coisa que a Fê falou em algum momento que me deu um estalo, do olhar. Além do olhar, umas histórias, né? Tem muita gente que te olha, um olhar de pena, e esse corta, né? E assim, que é nossa, péssimo, né, porque Tati? eu tive um primo, não sei o que, aí eu falava assim, e aí, ele tá bem? Não, ele morreu. Nossa, as pessoas são muito inconvenientes. Aí eu ficava assim, isso acontece muito. Aí vieram outras histórias de tipo, minha sogra teve, não sei o que, aí, ela tá super bem. Aí eu falava, nossa, adoro ouvir caso de sucesso. Porque assim, eu não sei qual é a necessidade, mas quando você conta que você tá, uma necessidade de contar que conhece alguém e que morreu daquilo. Puxa vida, E né? muita gente faz isso, né? Muita. E acha que tá ajudando. Isso que é o pior. Eu não sei como, assim. Eu também não. É uma logística muito diferente, assim, uma lógica muito diferente. Nossa, tem muita gente sem noção. Né? Muita. Tem. Em tudo.
Ô, pausa. Só vou no banheiro, menina. Vocês estão com vontade também? Ainda temos mais uns 20 minutos. Tadinha. Meu Deus, tadinha. Não sabia disso. Tô sabendo agora desse ressecamento. Tem 2 blogueiras que eu sigo. Acho que é Gil Nardini, que é uma menina super novinha, A Gixaraba? Não, acho que é Gil Nardini, Gil não é? Nardini? Uma menina que teve com 21 anos, Tá. acho, e ela ainda é muito novinha. E tem a Duda Heidel, que A teve Duda, sim. leucemia, uma deusa, uma diva, né? E engraçado, eu comecei a seguir a Duda na época que ela estava tratando. E eu não sei por quê eu segui tanto a Duda. E aí, quando veio o diagnóstico, eu me lembrei muito da história dela. Eu falei, nossa, ela é uma inspiração, né? E quando eu comecei a viver isso do pós, e aí essas questões de ressecamento e tal, eu mandei mensagem para as 2, que são meio blogueiras, e falei, que doida, né? Será que vamos... Me responderam, gente. A Duda me mandou um link, depois eu posso te mandar também, Ju, para você colocar legal, na manda. descrição do vídeo. Manda. Ela tem um podcast que fala só da menopausa precoce. Olha. E aí aborda essa questão ali. E também desmistifica isso de, tipo, sim, tem... Talvez seja para sempre, dali para frente. E aí, Exato. assim, o hidratante vaginal vai ser seu melhor amigo, o lubrificante vai ser A base seu de melhor água, amigo. né? E aí, as 2 me responderam, as 2 me mandaram link, foto do produto que usa. Eu falei, gente... Aí eu falei, Duda, é você mesmo? Você tem uma equipe? E ela, não, sou eu mesma. Abriu Porque todo tem um mundo para muitos você, seguidores, né? né? Abriu um mundo, assim. Mas esse ressecamento dura até quando, assim? Depende. É o que a Tati falou. Tem gente que não volta. Se a menopausa é induzida com prosseguir, não volta. E aí é um meio que um melhor amigo para testou, o resto Tati? da vida. Ainda não. A Fê já, né, Fê? Super aprovado. Pô, 10 anos, né, Fê? Alguma gente, coisa já rolou aí. Não, graças a Deus, né? Vamos lá. A gente não precisa voltar, né? Né? Ó, direct pra Tati, ela quer testar pra ver como... Mas, gente, é uma questão, assim, bem... O corpo em si, né, mudam algumas coisas. Sim. Não, eu não sei você, mas assim, eu tenho algumas questões até hoje que eu trabalho muito na minha cabeça, por exemplo, na hora de tirar o sutiã, porque eu tirei o quadrante, né? E eu nunca fiz nenhuma cirurgia plástica. E meu peito, ele é meio caído, né? Não precisou fazer ou você não quis fazer? Não precisou. Óbvio, meu peito esquerdo, gente, já era menor. Porque, né, a gente tem essa Sim. coisa da simetria, normal. às vezes tem um menor que o outro. Aí o que acontece? O câncer vem aonde? No esquerdo. Então ele ficou menor ainda. E ele tá ótimo, ele tá bem. O direito já não tá muito bem. Ele não tá muito feliz, né? Tá um pouco mais caído e tal. Mais triste. Mas assim, aí eu já pensei várias vezes, vou fazer uma cirurgia pra deixar mais simétrico, mais durinho, mas toda vez que eu penso em mexer, sabe quando não vai? E aí eu falo, cara, tá bom. E aí tem dias que eu olho pra eles e eu falo assim, a gente já passou por tanta coisa, né? Tá tudo bem, né, gente? Aí eles só ficam ali, né? E tem Ninguém dias tá reclamando, Ninguém né? tá reclamando. Olha, e também se tiver, né, gente? Vamos lá, né? Mas assim, aí eu acabei deixando eles do jeitinho que estão, um bem maior que o outro. E tá. Eu não sei, viu? Se ficou assimétrico. Acho que não, mas ficou com Você uma fez super alguma cicatriz. Mas você tirou como é que é? Não. Não. O meu era para ser a quadrantectomia também, que é tirar 1/4 da mama. E aí, quando foi feita a cirurgia, que foi 1 mês depois do fim da última químio, quando foi aberto, não tinha mais nada, nem um grão de feijão. Uau, que notícia O teu foi bem do boa. comecinho também, né, Tati? Pelo tamanho, né? O dela foi bem no começo. Foi. Bem no começo. E é Ele importante tinha você falar que 2,5 quando foi feita. Quando eu fui começar a químio, foi feito aquele exame meio de toque também, né? Com a onco, e ela pegou uma régua, ela calcula que ele estava em 4,5. Coisa de 2 meses para a corrida. É super rápido. Fazer ultrassom, Sim. fazer mamografia, aí depois que deu biópsia, aí depois a histoquímica, em 2 meses ele cresceu 2 centímetros. Caramba. Então,
ainda era meio pequeno, né? De 2,5 para 4,5. E aí, quando foi aberto, não tinha nada. Ele foi colocado... Foi super efetiva. Foi colocado um clipezinho metálico nele. Aí eu fui pra cirurgia com aquele anzol, né? E aí, quando virou toda uma luta, eles falaram, eu tava lá sedada, não vi nada, né? Que aí, quando abriu, não tinha nada. Então, foi feita essa meio que quadrantectomia, mas mais uma raspagem ali, de onde ele tava, esses 4,5, e mais um raio de margem de segurança. Mas eu tenho uma cicatriz bem grandona aqui, assim. Então, isso ainda é uma questão, né? Eu lidar com essa minha cicatriz, né? Tati? Bem recente. Hoje está fazendo 1 mês que eu terminei as rádios. Eu fiz a consulta ontem, de 1 mês, mas hoje que está fazendo. E agora, exatamente como é que 1 funciona mês. o tratamento, o seu? Eu ainda tô na imunoterapia, porque junto com os eu fiz 6 ciclos. 6 ciclos de químio, da químio branca. Que tem uma lenda que não cai o cabelo. Cai também, gente. Porque falam que a vermelha é mais Tudo forte. depende de tanta coisa, imagina. Cai também. Ali, depois da segunda aplicação, uns dias depois, então deu 20 e poucos dias da primeira, caiu. Caiu de ficar buraco, e aí eu falei, vou raspar. E aí, dali pra frente, foi só lencinho. Então, eu fiz 6 químios com imuno. Aí, deu 1 mês, eu fiz a cirurgia, mas continuei indo lá de 21 em 21 para imuno. Fiz a cirurgia, depois deu uns... Aí que eu perguntei, tô de alta, posso tirar férias, posso viajar? E aí que eu fui viajar, né? Dei uma... Fui viver aí um pouquinho. E aí, quando eu voltei, eles falaram... Então, agora a gente vai fazer a rádio. Tudo muito preventivo agora, porque já deu a remissão em maio. Esse material da cirurgia foi para biópsia e veio... não há mais nenhuma atividade tumoral, que esse exame é muito bom, né? Maravilhosa. E aí foi em maio, que é no mês que eu faço aniversário. Que aí eu acho que foi esse post, né, Ju? Que eu coloquei em maio, nasci e renasci. Eu falei, você não quer ir no podcast? Que veio esse exame bem ali, bem a véspera do meu aniversário. Foi muito legal. Demais. Presentão. Só que eles falaram, continua as imunos. Dia 9 de outubro vai ser a última. Então, só falta uma. Que maravilha. E aí, eu fiz 18 sessões de rádio. 14, não sei como chama, e 4 de ataque. Que aí, a de ataque é o quê? Na cicatriz. Tá. Bem onde ele estava localizado. E as outras 14 é na mama direita inteira. Entendi. Mas, assim, não tive muitos problemas ali da radiodermite, né? Não tive. Você não teve? Não Nada. tive. Tá um pouco, assim, mais vermelhinho, escurinho em volta da cicatriz. Mas parece que uma coisa que você ficou tomando um pouco mais de sol, tá bem Deu suave. Qual que é a diferença da sensação de fazer a químio ou a rádio, do pós, assim? O que você sente? A mesma coisa? A rádio eu não senti nada. Eu Você senti. sentiu? Eu senti. Na rádio, por exemplo, eu tive que me Que a afastar rádio do parece- trabalho. Porque eu fiquei com... Eu tinha um sentimento de cansaço, de fraqueza, que assim, a rádio ela é todos os dias, né? De segunda a sexta. Então, na segunda você tá ótima. Chegava na quarta, eu ia no declínio, assim. Quinta, teve sábado que eu não conseguia levantar da cama, dos meus pais terem que trazer comida para mim, porque eu não conseguia. Eu fiquei com... síndrome flu-like. Parece que você toma um soco, aquela... Sabe quando você fica com uma gripe muito forte? Aquela sensação de corpo Uma cansado. sensação de corpo cansado. Eu dormia o dia inteiro. Aí, tanto que a médica, na época, falou, olha, eu vou te afastar. E eu, não, imagina, consigo. Imagina, rádio. Porque todo mundo fala, a rádio é tão mais tranquila. Só que depende. Depende porque cada corpo é um corpo. E meu corpo, acho que já estava muito Acho que cansado. depende quando faz também, né? Também, exato. E aí, assim... O meu deu um intervalo. Bom, talvez por isso. Eu tive um intervalo. Eu fiz a cirurgia em junho. Eu fui fazer a rádio no final de agosto, né? Porque já tinha que cicatrizar um pouco. Mas mesmo assim, Tati, tipo,
me pegou, sabe? A minha pele ficou bem carne viva. Mas eu também, assim, gente, vamos lá, 10 anos atrás. Então, eu acho que muitas coisas mudaram. Podem ter evoluído. Já naquela época, era muito boa a radioterapia, porque ela vai bem, né? A radioterapia antigamente pegava muito no coração, por exemplo, pegava no pulmão. E eles estão com a tecnologia cada vez mais avançada, de modo a pegar só... que é muito... Fica cheio de adesivo, né? Sim. E tem o lugar certinho onde vai. Não pode perder demora o mais adesivo. Não, e demora mais para te colocar na máquina do que a radioterapia em si. Mas eu tive. Agora, qual é a grande diferença? Pelo menos no meu caso. Na quimio vermelha, eu passava mal, tinha náusea e tal. Nunca cheguei, né, nas vias de fato, mas eu passava muito mal. Perdi cabelo, tal, não sei o quê. Chegou na branca, eu tinha dores no corpo horrorosas, que eu também, chegou na última, eu não conseguia levantar do sofá, tinha que tomar gabapentina. Então, assim, tive algumas complicações ali. Uma pessoa que estava com uma gripe mal curada, isso é super importante falar, porque as pessoas... Na melhor das intenções, foi me visitar em casa. Nossa. No final da visita, ela deu uma espirrada. Falou, ai, desculpa, ainda tô com um pouquinho de uma gripe. No dia seguinte... Não, e assim, eu nem pesquei isso. Eu só pesquei isso depois. No dia seguinte, eu tava o quê? Com 39 de febre. Meu médico vai pro hospital agora. Enfim, né? Aquela coisa maluca. Então, assim, a imunidade fica muito baixa. Tem que tomar muito cuidado. Também, né? Não, e assim, como que eu ia saber que a moça tava, né? Enfim, mas tudo bem. E aí, aí veio a cirurgia. A cirurgia é a questão de movimento, de não pegar peso, etc e tal. Aí veio a radioterapia. Aí, para mim, a rádio, eu falei, não, agora eu tô tranquila, vou trabalhar. Eu dormi sentada 3 vezes no computador. E na hora que eu comecei a dormir sentada, no meio do trabalho do nada, eu falei assim, não, eu já estava com atestado, tá? É que eu não queria. Aí eu falei, não, vamos parar, porque eu comecei a ficar com medo de dormir dirigindo. Nossa. Porque era mais forte do que eu. E na branca, eu comia faixa dirigindo, o reflexo mexia no meu reflexo. Eu fiquei muito burra durante a químio. Eu lembro que... Não, juro. Eu lembro que eu fui fazer um exame, uma senhora me abordou. Eu tava careca, né? Aí ela veio assim... Ai, posso te perguntar uma coisa? Você também tá se sentindo burra? Aí eu tô. Ela, fica tranquila que vai passar, tá? Mas eu falei, nossa, eu tô muito burra, sabe assim? Então, assim, cada fase tinha uma coisa. E eu gosto de falar que cada corpo é um corpo, porque, por exemplo, a Tati tá aqui, que não me deixa mentir. Que teve outra experiência com a quimio branca, teve outra experiência com a radioterapia, porque às vezes também... Mas talvez do burra. o do burra é que a Chemobrain, né? A Chemobrain, ela é real. E aí, o que acontece? Muita gente vem conversar comigo por conta do estal de câncer e fala, ai, Fê, quais foram os seus efeitos colaterais? E eu evito falar. Eu falo assim, o que você está tendo? Quando você... Não. Eu também não. Não. Eu tive uma coisa assim... E olha que eu sou muito curiosa de pesquisar. E quando eu postei, várias pessoas falaram, ai, fala com fulana teve, fala... E eu não procurei ninguém. Eu não quis saber quais eram os sintomas, nada. Reações. Eu não fui procurar o que era químio. Eu, com as químios... Olha, assim, gente, eu tive poucas reações com tudo. É algo raro, né? Que bom, tá? Que bom. Mas com as químios, o que eu sentia era um cansaço. Uns 3 dias depois. E aí, o 3º, 4º e 5º. Era meio... Você ficava elétrica quando você saía da branca? Sim. Eu também, eu tinha insônia. E aí, nas insônias, eu queria no comprar... shopping, Eu queria comprar o catálogo inteiro da Natura. A minha mãe falava, adoro vender pra Ainda você, bem que você tava brincando trabalhando comigo. na época, Não, né? a louca. Não, e eu morria de vontade de comer gordura. Eu saía da quimioterapia, eu queria comer hambúrguer. Minha mãe, que adora uma besteira, vamos lá. Comer hambúrguer, batata frita, na quimio branca. Você vê como é. Não dá pra explicar. Meninas, a gente falou, viu? A gente tá 2 horas falando, a gente tem 8 minutos. E eu sempre uso esses minutos finais para vocês deixarem um recado final. E eu acho que é legal falar, né? Esse negócio de prevenção para as mulheres jovens, que muita gente não faz exame aos 30 e poucos anos. Deixar uma mensagem. Eu adorei, gente. Foi demais. Vocês falam muito mesmo. A gente falou que não ia faltar assunto. A gente promete e cumpre. Mas eu achei ótimo que quando eu faço 2, na segunda eu já tô mais cansada, porque fica um pouco, né? Eu falei, meu. E foi muito bom, porque vocês mandaram super bem e tinham muita sintonia uma com a outra, né? Sim. Então foi maravilhosas.
Mas é isso, eu adorei que vocês vieram, minhas portas Obrigada abertas para pelo vocês convite. voltarem sempre. Obrigada, E aí eu queria uma obrigada mensagem pelo de convite. vocês, de cada uma, deixar as redes, se vocês quiserem que as pessoas sigam, enfim. E falar isso para as mulheres que não fazem exame, o que vocês falariam? E para quem está vivendo esse diagnóstico, o que vocês falariam também? Manda ver, Tati. Vai lá, vai. Acho que a primeira coisa é que diagnóstico não é sentença, né? É acabar com isso. Diagnóstico vai ser mais um passo da vida muito desafiador, sim. Mas, assim, é viver, né? Ver o que vem pela frente, focar na cura. Eu acho que alimentação e saúde mental são meio caminho andado, e confiar, ter bons médicos ali. Eu acho que isso é um recado aí para quem acabou de receber um diagnóstico ou está vivendo o diagnóstico. E um recado de muita esperança, né? Que a gente está aqui, virou história para contar, e é isso. Histórias com finais felizes. Tem muito caso de sucesso. Eu ouvi muito mais histórias de sucesso do que essas histórias tortas aí, erradas. E para mulheres em geral, né? De quando menstruam até ali a fase idosa. Vá ao ginecologista, faça os exames regulares, faça um ultrassom, né? O quanto antes. Eu tenho amigas de quase 30 anos que nunca fizeram ultrassom. Eu também. Eu também. Tem que fazer o exame de toque, né? Claro, ele não substitui os exames de rotina, o check-up, mas ele ajuda, né? A gente é prova viva, 2 casos aqui, que o exame de toque ajudou a gente a procurar os check-ups e os exames ali mais tradicionais. E a gente tem que prestar atenção, né? Porque a gente gosta de seguir trend do TikTok, e a skincare, o autocuidado é isso, é aquilo. E, assim, fazer os exames de rotina é autocuidado, né? A gente conseguir tirar esse tempo para nós, assim, é melhor o preventivo do que o curativo. E, nesse caso, gente, é muito melhor. É muito melhor mesmo. Nossa É muito melhor. Então, mantenha em dia, né, os exames. Porque é bom para a cabeça ler e ver que tá tudo bem. É bom saber que é precoce quando você recebe um diagnóstico, né? Não existe diagnóstico melhor ou pior. Todo câncer é ruim. Todo câncer é ruim, eu não sei se você passou por isso, mas na sala de quimio tinha um pouco de disputa ali. Mas o meu não sei o quê, meio que melhor ou pior. Todos são ruins. Mas o precoce, dentre todos, é o menos pior. Claro. Porque é o que dá mais para correr, né? Então, o recado é esse, assim. Correr atrás e façam seus exames. Façam seus exames e não só em outubro. E quem procura acha, né? Assim, mas eu tenho medo. Você. 4 minutos. Bora. Eu tenho medo. Tem muita gente que fala pra mim, eu tenho medo. E eu falo assim, não tenha medo. Porque, infelizmente, pode acontecer com qualquer um. Vai com medo mesmo. Exato. Do tipo, o que é a sua prioridade hoje? A minha estava toda invertida. Hoje em dia é minha saúde, porque eu percebi que sem ela eu não faço nada. Outro clichê, mas é verdade. Percebi que sem saúde eu não vou para lugar nenhum. Então, vamos se cuidar. Vamos se olhar com carinho, com compaixão, sem também ficar carregando um peso, né? Do tipo, culpas. Eu não fiz exame ano passado. O que eu falo para as mulheres é que, assim, o tempo passa e a gente não percebe. Então, faz um compromisso com você. Eu sou da agenda de papel, né? Super old school. Então, eu pego a minha agenda, todo ano eu sei que em março eu vou fazer os meus exames. E não tem nada que me impeça de fazer. Eu me programo. Se não vai ser março, vai ser fevereiro. Eu já vou tirar esse tempo para mim. Porque isso é importante. É um dia da sua vida, um dia da sua vida. Exato. Então, assim, põe a prioridade aonde ela tem que estar. E se olhar, né, com esse cuidado. Encontrou? Vai num médico, procura informações em fontes confiáveis, porque o pai Google, ele é ótimo para uma porção de coisas, mas para câncer, assim... E é Oncoguia, C. Camargo, né, sim. Fê? Bom, eu sou super fã do Oncoguia, porque eu sou voluntária, inclusive, né? Mas, assim, é isso, a C. Camargo. Tem o... Ai, meu Deus, como que é o nome? Não é o IPEA. É o...
o Protea. Protea. Então, tem muita informação de qualidade. Américas Amigas, por exemplo, quem não tem acesso à mamografia, são mamografias gratuitas. Elas fazem um trabalho maravilhoso. Tem uma porção de ONGs aí fazendo um trabalho Fundação maravilhoso. Laço Rosa, no Rio, né? Sim, exato. Então, assim, realmente, assim, achou? O que a gente vai fazer agora? Não espera. Vai atrás. Quanto antes achar, melhor. Infelizmente, pode acontecer com qualquer pessoa. E com qualquer idade. E com qualquer idade. Então, assim, cuide de você, cuide da sua saúde por você. Não pensando, eu tô cuidando aqui para não ter isso, não ter aquilo. Não, cuide para você. Faz aí o seu exercício Seja egoísta físico. nessa hora, né? Exato. Faz teu exercício. A tua lição de casa. Faz um exercício físico. Coma bem, cuida da cabeça. Assim, óbvio, né? Tudo dentro da possibilidade de cada um. Mas sempre não deixar que a sua prioridade seja todas as outras coisas e você no fim da lista. Essa era a minha realidade. E hoje em dia, eu sou a primeira da lista e todas as outras coisas vêm depois. Maravilhosas. Amei, gente. Vocês gostaram? Amei! Ficaria mais 2 horas. Mas com certeza, Você passou volta hoje muito pra Bauru, rápido. Tati? Não. Ah, vai ficar aqui. Fica aqui. Então, menos mal. E é isso, gente. Queria agradecer. Foi uma honra ter a história de vocês de vida maravilhosas. Vão brilhantar o Estrela. Vão se juntar a um grupo de mulheres maravilhosas que falam do diagnóstico, que a gente já está super conhecido, o podcast, por trazer essas histórias. E agradecer demais. As portas abertas, voltem sempre. Pedir para todo mundo curtir, compartilhar, encaminhar para quem viveu ou conhece pessoas que vivem, né, que tiveram um diagnóstico. E é isso. Muito Obrigada. obrigada e até o próximo episódio.